Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente no Instagram, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá essa força lá. Assiste pelo Spotify ou qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um Fala Papito! Fala Papito! Fala Papito, fala Papito. Fala galera, mais um episódio aqui do Fala Papito e um episódio muito especial. Hoje o papo é sério, profundo e extremamente necessário. Amanhã é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização para o Autismo. A gente, nesse mês, vai aproveitar o Abril Azul para falar também de outras doenças, de doenças raras, de outras síndromes, junto com o autismo. Porque a gente entende que a gente precisa cada vez mais falar disso e não ficar limitado ao mês que a gente está esperando para criar aquele contexto todo e depois muita gente esquece. Hoje a gente vai falar sobre paternidade atípica, um tema que mexe com o emocional, desconstrói estereótipos e nos lembra que o amor de pai também é feito de dor, entrega e muita superação. Aqui a gente recebe 3 pais que vivem na pele os desafios de criar filhos com diferentes níveis de suporte e até condições neurológicas. Homens que aprenderam a ser pai. Eu fico até nervoso, velho. Homens que aprenderam a ser pai em meio ao inesperado, porque ninguém espera que isso vai acontecer. Mas que amam com intensidade e que representam, eu diria, milhares de pais pelo Brasil. E que cada vez mais a gente possa falar pelos pais e que mais pais possam estar junto com a gente nessa luta. Hoje não tem teoria. Hoje é vivência. Hoje é verdade e coragem para falar o que muita gente se cala. Agora vamos começar do começo. Eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar aqui. Marcelo. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra. E estar num projeto desse tamanho e dessa importância é muito bacana. Assim, eu estou muito feliz, de verdade. A gente já tentou algumas vezes e estou muito feliz de ter dado certo num dia tão especial. Um cara que eu sigo já há um tempão na rede social, né? Com tanta gente que eu estou conhecendo e que eu tenho certeza que vai ser um papo muito massa. Sou Marcelo, pai de 3. Fui pai muito novo, com 18, onde eu tenho Júlia, de 20 anos. Onde eu aprendi da noite para o dia a ser homem, né? Porque eu virei no segundo ano de colégio, a vida ali deu um corte e me transformou homem da noite para o dia. E de namoro, né? Uma criança que conviveu a vida inteira com a gente. Hoje mora em outro estado, mas assim, é meu xodó. Mas casei e tive Maria, que hoje tem 12 anos. Ali, de fato, eu virei pai, né? Foi ela que me mostrou no dia a dia o que é ser pai. Uma criança atípica, né? Maria, ela é autista e a praxia, ela também tem apraxia de fala e apraxia global. A gente está aí e também veio nesse estudo durante anos para saber qual outra síndrome que ela tem, porque ela não se encaixava em tantas outras que já existem, né? A gente fala muito que ela passou na esteirinha da vida e da construção, faltando alguns parafusinhos. E depois de mais 11 anos, me tornei pai novamente de Bento, né? Que está com 10 meses. E assim, fechou a realização aí de paternidade, que eu sempre quis ter um filho. E estou muito feliz, né? Sou empreendedor, né? Eu trabalho na área de alimentação e tento encaixar aí no dia a dia as tarefas de marido, pai, empreendedor e o principal de tudo, o pai atípico, né? Estou nessa luta. Feliz de estar aqui.
Que massa. Feliz a gente ter você aqui hoje. Mestre Sérgio, por favor. Mestre Sérgio é ótimo. Rapaz, Então, olha pra esse cara. Olha ele falando. Cara, não, e ele é meu vizinho, né? Eu preciso falar isso. É meu vizinho. Para o carro do meu lado. Sim. Cara, eu fico muito feliz quando eu encontro ele, porque eu sempre escuto uma voz assim, calma, né? Eu disse, cara, eu precisava dele hoje. Eu agitadaço, e aí vem ele, bem no tempo dele. Que esse cara é bom demais, velho. Bom demais ter você aqui. Que bom. eu que agradeço estar aqui. Deco, eu agradeço a oportunidade de conhecer vocês, da gente compartilhar essa trajetória, não é? Com os desafios que ela traz para cada um de nós, né? Na nossa paternidade. E eu estou muito feliz também de conhecer vocês, de ouvir, de aprender com vocês. Não é? Aí eu trago, inclusive, uma frase do Paulo Freire, que eu sempre gosto de citar. Ele diz, a gente aprende um com o outro. Ninguém ensina ninguém, nós aprendemos uns com os outros. Então, eu tenho parte do conhecimento, parte da experiência, vocês têm outra, e assim a gente vai trocando, juntamente com aqueles que estão assistindo a gente, participando do programa, de maneira que a gente possa evoluir e crescer. Eu vou seguir a tua direção, Marcelo, me apresentando. Meu nome é Sérgio, não é, como eu disse, eu sou casado com Karina. Nós temos 20 anos de casamento, agora em setembro, se Deus quiser, a gente vai completar. Karina é uma experiência de recasamento. Eu tive um primeiro relacionamento durante 15 anos. Nesse relacionamento eu tive 3 filhos, Luiz Guilherme, que é o mais velho, Mariana e Isabela. E com Karina, nós temos um casal de gêmeos, que é Letícia e Pedro. Letícia e Pedro, eles têm 16 anos de idade, eles são fruto de inseminação artificial. Não é? Pedro nasce numa condição neurológica desafiadora, atípica. A gente não percebe isso, nem os médicos percebem isso no nascimento, durante o desenvolvimento que as coisas vão acontecendo. Durante muito tempo, eu digo muito tempo, até um pouquinho antes da pandemia, nós não tínhamos o diagnóstico fechado de Pedro, viajamos o Brasil, tivemos oportunidade, alguns privilégios, digamos assim, de acessar outras áreas, outras cidades, até que a gente chega ao diagnóstico de Pedro no mês de novembro, no ano antes da pandemia, não é? E a partir daí a gente descobre um pouco como é que segue o caminho com o diagnóstico, porque do ponto de vista do cuidado de Pedro já se dava desde o início, porque ele trazia consigo, eu vou falar isso ao longo do nosso encontro, trazia consigo algumas configurações que já estavam dadas fisicamente, por exemplo, a gente podia perceber, mas neurologicamente, só com desenvolvimento cognitivo, a gente conseguiu, juntamente com os médicos, dizer, tem alguma coisa aí que precisa ser percebida e cuidada. Eu também quero dizer, você sabe disso, eu sou um religioso, né? Eu sou um reverendo anglicano. A igreja anglicana é uma igreja histórica, muito antiga, pequenininha no Brasil, não é? Tem uma paróquia bem pequena, e sou terapeuta de família e casal. Né? Tenho um set terapêutico, atendo muito online, muitas pessoas que não são do Recife, e trabalho com conjugalidade, parentalidade, né? Trabalho com fraternidade, sororidade, enfim, trabalho com o sistema familiar como um todo. Perfeito. Muito obrigado por aceitar o convite Eu que tô e feliz. estar aqui com a gente hoje. Vim no dia certo. Ixi, Mária. Robson já veio aqui uma vez para falar enquanto advogado, defensor da causa. Hoje, ele me mandou até uma mensagem. É para eu ir como advogado ou como pai? Eu disse, como pai, velho. Esquece essa gravata. Vem como pai, porque hoje é para falar de vivência, experiência com os filhos. Quem é Robson pai? Vamos lá, gente. Deco, antes de mais nada, muito obrigado. Segunda vez aqui no Fala Papito. Muito feliz pelo convite. Muito feliz mesmo, assim, no dia, às vésperas do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O mês todo a gente trabalha efetivamente o mês de conscientização do autismo. Então, assim, muito importante a gente estar aqui, porque eu tenho certeza absoluta, até falando que o Sérgio aqui falou aqui agora, que a gente vai aprender um com o outro, a gente vai somar um com o outro, e tenho certeza absoluta que esse papo vai chegar a muitos outros pais e vai fazer com que a gente vá disseminar conhecimento e ajudar com a nossa vivência, com as nossas experiências, a gente vai ajudar também outros pais e outras mães.
Muito obrigado mesmo. Muito feliz. Eu fico muito feliz realmente quando eu recebo esse convite. E pela segunda vez eu aceitei com o coração aberto, dizendo, bora, tamo junto e a gente vai fazer isso. Eu falei com o Obama 3 vezes no dia e não consegui falar com o Robson. Até que eu consegui o contato de uma menina que trabalhava com ele que disse, Deco quer falar contigo. Aí... A vida tá um pouquinho corrida, mas vamos lá. Meu nome é Robson Menezes, eu sou pai de Luísa Menezes e Isabela Menezes. Luísa Menezes, minha filha mais velha, linda cantora, dançarina, maravilhosa, neurotípica. O meu primeiro amor, a primeira parte do meu coração. Sou casado, as duas são frutos do meu casamento com Renata. Renata, esse ano eu completo 17 anos de casado com ela. Mas juntando namoro, a gente já completa aí 26 anos juntos. Então, realmente, mais da metade da minha vida com Renata. E com ela, nós tivemos Luísa Menezes e Isabela Menezes. Isabela Menezes, nossa filha mais nova, com 10 anos, vai completar 11 anos agora em junho. Diagnosticada autista, nível 3 do suporte, com TDAH, TOD, comportamento autolesivos, heterolesivos, mas que, graças a Deus, ela tem acesso ao melhor tipo de tratamento disponível no mundo. E Isabela é apenas 1% da população por ter todo esse tipo de privilégio, por ter pais e mães juntos, pais e mães que têm conhecimento para ajudá-la em tudo que ela precisar. E aí vem o porquê do ativismo, porque a gente tem consciência do quão privilegiado a gente é. E como Isabela é apenas 1% da população. E daí, o que é que a gente vai fazer pelos outros 99%? Aí vem a parte do ativismo. Então, advogado, pai atípico e ativista. Essa é a minha definição mais prática e resumida. Eu vou aproveitar, já que vocês falaram, e muitas vezes em termos técnicos, para me ajudar e para que quem esteja nos assistindo também entenda o que vocês falaram. Vocês conseguem explicar em forma mais prática o que vocês falaram sobre as neurodivergências ou o que é que os filhos de vocês hoje realmente têm e o que é que isso representa para que as pessoas entendam? Porque vocês usaram muitos termos técnicos e aí, assim, muita coisa a gente não vai saber. E aí eu acho que acontece isso com muita gente também que está aqui. Show. Você que sabe. Você... Não, fica... Mas você fala a sua, porque você falou sobre... Maria, ela tem TEA, né? É transtorno do espectro autista, que eu acho que hoje é um dos mais conhecidos, né? É mais fácil de entender, né? Existem alguns níveis de suporte, mas eu acho que Maria, o que pega mais é a questão da apraxia, é uma coisa muito nova, né? Eu realmente nunca tinha ouvido falar. E Maria foi a primeira vez que eu ouvi a palavra, né? Ainda tinha poucos casos, há 10 anos atrás, não tinha quase ninguém aqui em Recife, era muito difícil o acesso, né? Tanto é que o diagnóstico dela foi em São Paulo, a gente levou ela para São Paulo para conseguir esse diagnóstico, né? Maria teve algumas camadas, né? Assim, né? Ela teve uma infecção muito séria com 2 meses de idade, urinária, então ela ficou internada há algum tempo, então a gente não sabia de onde vinha essas características dela, né? Nos primeiros meses já tinha alguma coisa que já dava um alerta sobre as características físicas, né? A pontinha da orelha, o cabelinho, o olho um pouco mais afastado. Só que naquele momento, pai e mãe, o filho pode ser a criança mais feia do mundo e ela vai ser a criança mais linda do mundo para os pais. É a história do pai e mãe coruja, né? Então, pra gente, ela era a criança mais linda do mundo. E os primeiros sinais vieram quando a gente chegava em qualquer consulta ou qualquer ambiente que tivesse alguém da área de saúde. E a primeira pergunta que a pessoa fazia é: qual é a síndrome que ela tem? Isso nas primeiras vezes que a gente escutou, minha esposa ficava, cara, calma. Então levou um pouco de tempo. Mas o termo, né, o da apraxia, mais é o que mais pega, que para ser um jeito mais fácil de todo mundo entender, é como se fosse um fiozinho cortado do cérebro para a fala. Então ela tem dificuldade para falar algumas palavras. É uma criança que tem evoluído muito, a gente tem feito um trabalho muito bacana, mas ela tem. Se ela chegar aqui no primeiro momento, você vai ter um pouco de dificuldade. Basta 5 minutos
com ela que você já vai começar a entender o dicionário dela completo. Mas o de Maria, a apraxia é o que mais deixa todo mundo mais curioso para saber o que é. Certo. Tu falou que ela era a criança mais linda. E eu tenho certeza que ela continua Ela sendo a criança mais linda não, para você. total. Entender que a tipicidade não muda o amor que a gente Não, deve zero. ter pelos filhos, né? Que a gente pode ter pelos filhos. Total. Mas nesse momento, assim, de ouvir isso a primeira vez, Assusta. né? Com Maria foi tudo muito intenso e tudo muito diferente, né? Essa primeira internação dela, tiraram a gente do bloco cirúrgico dizendo a gente vai perder essa criança. Então ela ficou 20 dias numa UTI. Aí a gente se agarrava de que ela não engateou ainda e está atrasada porque na fase dos 2 a 3 meses... Então, cada pessoa que vinha para perto tinha algum jeito de acalmar um pouco o coração da gente, sabe? Assim, calma, vai ser no tempo. Sabe aquele negócio de que cada um tem seu tempo? Cada criança tem seu tempo. É. E isso terminou que, em alguns momentos, a gente foi aceitando isso mesmo. Ah, tá, calma, é mais fácil. Né? A gente estava numa montanha-russa muito grande da vida em relação ao trabalho, a casamento, foi tudo muito, muito junto. Aí teve esse episódio da internação, daqui a pouco o colégio chamou a primeira vez, a gente levou ela primeiro na primeira neuro, e na primeira neuro, Maria, ela criou um trauma por conta dessa internação de hospital, ela não podia ver ninguém de branco, ela não podia ver ninguém com luva, até hoje, luva de látex, ela morre de medo, sabe, não gosta. Então, ela criou alguns traumas e durante a vida foram quase 30 internações desse episódio. Ela tem um desvio no uretrelo, então ela tem um rim bem machucadinho, né? Que curou com um milagre, né? Ela ia se operar no dia do fechamento da pandemia e cancelaram a cirurgia e depois da pandemia, depois de 1 ano e um pouquinho, volta, vamos refazer. E quando foram feitos, Maria está curada e não vai precisar mais da cirurgia. Então, na primeira neuro que a gente levou para Maria, ela sentou Maria já chorava. E a gente pede, dá para tirar a bata? Não sei, a mulher super seca, né? E durante a vida a gente sabe, a gente que é pai, a gente encontra muita gente bacana, mas a gente também encontra uma galerinha que não facilita. Então, ela disse que Maria não ia andar, Maria não ia falar, Maria não ia ser uma criança completamente diferente. Assim, nesse momento... Pior que eu já sei, acho que já sei que é essa meta. Então, isso, assim, pra gente, naquele momento que a gente ainda não tinha um diagnóstico, foi assim, Mariana, minha esposa, desabou. Então, assim, foi muito difícil, né, nesse primeiro momento. Mas é uma criança espetacular, é linda, tem os desafios dela, a gente tem aprendido muito, mas esse começo é muito difícil. Muito difícil. Marcelo, você está falando sobre um aspecto que eu acho que é muito legal, o quanto essa vivência com filhos, como Maria, por exemplo, né, como nossos filhos, nos fazem perceber ao longo da caminhada o quanto a gente pode relativizar o conhecimento e o quanto a gente pode relativizar o prognóstico, né? Das pessoas dizerem assim, não fará isso, não agirá dessa maneira, Sim. não acontecerá isso, olha, se preparem, etc. e tal. Mas os caminhos, eles não são lineares, não é? E nem a na cartilha medicina, pronta, e nem a não cartilha tem, cara. pronta, né? Cada Não um, tem, de fato, não tem. é de um jeito. Claro que tem as características globais, né? Mas cada um Claro, cada vai... ser tem a sua singularidade, né? E a maneira de reagir, de se constituir, de se formar. Né? Claro, evidentemente, não estou negando aqui exatamente isso que você falou, né? Existem procedimentos que nos levam ao diagnóstico, é óbvio, não é isso que eu estou dizendo, mas o fato é que muitas vezes, sob esta condição, né, eu acho que cabe uma lição para a gente como pai, que é ter a humildade, não é, e ter a sabedoria de perceber, por exemplo, determinadas propostas médicas. Né? Há um elemento de intuição, né? Dizer assim, pô, cara, eu não vou entrar nessa não. Eu não vou entrar nessa, não vou topar esse procedimento, essa proposta. Pode até parecer uma coisa assim, digamos, anti-ciência, e não é anti-ciência. O que eu estou querendo dizer é que a busca por aquilo que você quer, enquanto diagnóstico do seu filho, leva você a reconhecer coisas boas, encontrar bons profissionais, encontrar caminhos que de fato são efetivos, como você também pode reconhecer depois de tanto tempo que existem coisas que você faria diferente. Total, concorda comigo? Com certeza. É óbvio para todo mundo. Com certeza. Voltando um pouquinho para responder a tua pergunta lá atrás,
até porque quando eu apresentei Bela eu falei do nível de suporte. Que é até um ponto, porque é engraçado até o Marcelo ter falado, porque, por exemplo, o autista nível 1 de suporte, em sua grande maioria, basicamente 99% deles são verbais, conseguem ter uma comunicação mais fluida. A partir do momento já que tu não é verbal, ou tu tem realmente já um transtorno de comunicação, tu já passa para o autismo nível 2 de suporte. O nível de suporte é mais ou menos caracterizado com o nível de independência que você tem para uma vida sem a necessidade efetivamente de um suporte mais próximo. Perfeito. Bela é um autista nível 3 de suporte, porque ela ainda demanda muito suporte para muito mais. Várias coisas que ela faz, ela já está ali, navegando ali entre o nível 2 e o nível 1, como eu falei até agora, que é o dela gostar de cozinhar. Tem um vídeo do... Eu assisti esse vídeo da cozinha. Da cozinha, ela pegando... Esse vídeo bombou muito na minha rede social e no do Instituto também, Isabela Menezes, que ela vai lá, ela abre o armário, ela pega o copo, abre a geladeira, pega o leite, ela pega... Eu até brinquei com todo mundo, que aquele leite dela ali tinha pelo menos uns 3 quilos de achocolatado, eu tenho certeza absoluta que tinha. Mas cara, ela fez... Mas era o leite com achocolatado mais gostoso que podia rolar naquela manhã, né? Não? Maravilhoso, você não tem noção. Então, assim, isso Bela teve que aprender a fazer. O que outras crianças aprendem de forma empírica, ela em terapia, ela aprendeu a fazer aquilo. Em terapia e em casa. Porque quando eu falo de terapia de autismo, não existe uma terapia para um autista, uma terapia comportamental sem uma orientação parental, sem intervenção dos pais na terapia em casa. Porque é o seguinte, se o terapeuta ensinar uma coisa em clínica, a professora ensinar outra coisa no colégio e te ensinar outra coisa em casa, ele não vai aprender nunca. Então, assim, quando a gente fala na terapia, principalmente comportamental para autistas, é tudo isso. Então, assim, o nível de suporte ele vai de acordo exatamente ao nível de independência daquele indivíduo. Não é porque o autista nível 1 de suporte é mais fácil. Não, cara, porque tem um grande problema, por exemplo, deles terem uma maior compreensão da vida, de compreender tudo que está acontecendo e dizer, por que ninguém me aceita, por que eu sou diferente? Tanto que vários autistas de nível 1 de suporte sofrem também com depressão. Quando eu falo de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu tenho, eu sou TDAH diagnosticado e me trato para isso. Nunca me dei com medicação, mas eu faço terapia para tratar meu TDAH e outras questões comportamentais que eu tenho. Mas existe o que a gente chama de comorbidades agregadas. Vamos traduzir comorbidade, digamos, como uma doença agregada, algum tipo de agravante, vamos tentar falar dessa forma, como um TDAH, um TOD, um opositor desafiador, um comportamento no qual você não aceita o não, e daquele comportamento do não você vai ter uma aceleração ou um tipo de crise, e aí, por exemplo, um comportamento autolesivo de se machucar e um comportamento heterolesivo de machucar o terceiro. Estou explicando tecnicamente ali aquilo que tu me dissesse, que eu falei de forma muito técnica. E, por exemplo, aí até o que o próprio Marcelo falou aí agora, a apraxia de fala, que ela é um transtorno de comunicação, uma dificuldade, em grande maioria dos casos, de verbalização de palavras ou de montar frases, de conseguir se comunicar de forma fluida, como a gente está fazendo aqui agora. Existe essa questão. Bela tem um transtorno de comunicação também. Ela verbaliza tudo, mas ela não consegue manter uma conversação. Isso não é do autismo. Isso são comorbidades agregadas ao autismo. Tanto que, aí, a depender dessas comorbidades agregadas, naturalmente, teu nível de suporte vai aumentando. Logicamente, é muito isso. Agora, pegando um gancho aqui no que o Sérgio falou e aproveitando até o porquê de tanta palavra técnica minha, é porque eu estudei muito, cara. Eu estudei muito tudo sobre a minha filha. Eu até brinco com a neuro de Bela, que eu digo, tu pode ser a maior especialista em autismo do estado de Pernambuco. Mas o maior especialista da minha filha, do mundo, sou eu. É isso. Então, assim, ninguém conhece mais Bela do que eu. Eu estudei a teoria e a minha filha, né? Então, assim, questão de comportamento. Eu, várias vezes, que ninguém faça isso. Mas várias vezes eu mudo a medicação de Bela. Isso tá errado. Juro. Eu mando pra médica. Tá errado. É assim, 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 assim. Não vai, vamos fazer assim. Juro, não façam isso, pelo amor de Deus. Qual é a minha câmera essa aqui? Eu tenho que dar um recado pra câmera. Não façam isso. Mas o que eu tô dizendo é o nível de estudo que eu tive, a título de conhecimento. Então, assim, quando eu vou conversar com o analista de comportamento da minha filha, com o supervisor da terapia dela, meu irmão, eu vou conversar
pau a pau, velho, porque eu estudei análise do comportamento. Eu sei quais são os objetivos da análise do comportamento. Eu sei o que vai fazer. Quando eu vou conversar com o fonoaudiólogo, quando eu vou conversar com o terapeuta ocupacional, eu sei o que eu devo exigir. Eu sei o que que eles precisam me entregar. Então, assim, isso vai muito daquela que o Sérgio falou aqui agora. A gente encontra todo tipo de profissional nesse meio. Sim. Então, também, a fato do conhecimento, de tu estudar, de tu querer, vai ser mais fácil você identificar as pessoas que não são bons profissionais, os maus profissionais. Sim. Então, assim, esse é um dos pontos que a gente também precisa. Pô, estuda, velho. Dá uma pesquisada principalmente sobre tudo que teu filho precisa. Não deixa 100% na mão dos profissionais. Não te rende a um diagnóstico de uma médica que vai olhar e dizer tua filha não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro. Não te rende aquilo. Sim. Vai lá e busca sempre o que for melhor. Procura uma primeira, procura uma segunda, procura uma terceira opinião. Pesquisa para poder daí tu conseguir debater e não aceitar. Não vamos aceitar um não como resposta. Desistir não é opção. Então por que eu simplesmente vou me render a uma sentença que um profissional dê ali? Não, velho, calma. Vamos ver o que é que a gente vai poder fazer. Então, isso é muito da gente também parar, conhecer nossos filhos, estudar sobre eles, estudar sobre as necessidades dele, e a gente tá sempre preparado para lidar com qualquer tipo de profissional que vai surgir na vida da gente, né? E por outro lado, fazendo o contraponto, o que eu queria dizer é o seguinte, é que, de fato, vou falar isso com muito cuidado para não parecer uma espécie de apologia, de dizer assim, não, vamos caminhar para a ignorância. Não é isso que eu quero dizer. Então, fique claro que não estou propondo uma espécie de aceitemos a ignorância. É que, muitas vezes, nós, como pais, e conhecemos outros pais que não têm a oportunidade que nós temos de acesso à informação, ao conhecimento. Então, eu estou dizendo isso para os pais que nos assistem, não se sintam culpados. Não, zero. E não se sintam menores do que aqueles que tiveram oportunidade ou têm acesso a determinada informação, a determinados profissionais. Então, a gente sabe que nessa mesa aqui, nós representamos um recorte social importante. Isso. Não é? Então, sabemos que aqueles que nos assistem podem experimentar outra realidade. O que a gente está querendo dizer é que, diante do seu contexto, da sua realidade, não deixe de se interessar por aquilo que você está vivendo, com as experiências que você tem com seu filho. Então, ouça e procure ajuda médica, outros profissionais. Você também pensa, você raciocina, você convive com a criança. Eu sou casado com uma fonoaudióloga, né? Então, Karina, muitas vezes a gente troca ideia, conversa sobre Pedro, etc. E eu aprendo muito com a minha esposa. Eu digo, olha, peraí, vamos fazer o seguinte, cada um na sua área. Eu não quero me tornar uma fonoaudióloga. Eu não posso me tornar um fonoaudiólogo. Também não faço nenhuma exigência que você compreenda a partir dos conhecimentos que eu tenho. Então, o que acontece? De novo, troca de saberes. Né? Você e nós estamos trabalhando juntos. Né? Você como mãe, eu como pai, e a partir daí a gente vai compondo. Sim. Então, eu não estou discordando de você, pelo contrário, estou reafirmando o que você está dizendo e, ao mesmo tempo, dizendo ao pai que nos ouve e nos vê, dizer assim, a gente entende que cada cenário é um cenário. Sim, e deixa eu dizer só uma coisa, que eu concordo muito com o Sérgio, o que você falasse agora. Sabe qual é, Sérgio? Como o Papai do Céu bota as coisas assim na frente da gente. Sabe qual é? O maior sonho da minha vida é implantar no estado de Pernambuco, assim como no Brasil, um projeto que é um projeto da Organização Mundial de Saúde, que é um projeto de treinamento parental. Eu tenho uma meta na minha vida que eu vou conseguir trazer para o estado de Pernambuco um centro de referência de tratamento de autistas baseados em ciência, como existe no Pará, como existe no Paraná, e aqui, infelizmente, o estado de Pernambuco não tem isso, com práticas baseadas em evidência científica. Mas eu também sei que no momento quando a gente abriu um centro desse, que se esse centro for aberto, se eu botar 1.000 vagas, essas 1.000 vagas vão acabar em 30 minutos. Sim. Então, não tem... É insustentável. Então, existe um projeto
que é esse projeto da Organização Mundial de Saúde, que é o de treinamento dos pais, treinamento das famílias, para que a gente consiga capacitar essas famílias, principalmente as mais carentes, que não têm acesso a tanta informação e às terapias como a gente tem, para que elas sejam ferramentas ativas no tratamento dos filhos. Esse projeto é lindíssimo, cara. Lindo, lindo. E é exatamente isso que tu falaste, que não é todo mundo que tem acesso a isso que a gente... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O X da questão, aí a luta é exatamente essa. Eu estava em Caruaru por esses mês passado participando exatamente de um debate dizendo, gente, por exemplo, tem lá um núcleo de tratamento que eles chamam de CAMP lá em Caruaru, e é esse núcleo de tratamento, eles pegam uma criança, vive com fila de espera, naturalmente, porque não atende a demanda. Eu fiz, por que eu não pego o CAMP e uso o CAMP para treinar pais? Por que eu não pego, por exemplo, eles estão com dificuldade do profissional de apoio no colégio, aquele profissional que vai ficar com as crianças dentro do colégio. Esses profissionais não têm capacitação. Por que eu não pego esses profissionais, levo para um campo, eu levo para uma clínica particular, formando uma parceria público-privada para poder a gente conseguir capacitar esse pessoal? Por que eu não faço parceria público-privada para fazer o treinamento parental? Para essas famílias que não têm acesso à terapia, elas pelo menos tenham esse treinamento, tenham acesso a esse conhecimento. Dá para fazer. Claro. Então, isso tudo vem disso que falasse. É realmente, lógico, é totalmente diferente a minha situação. Mas essa, de quem mais precisa, a informação precisa chegar neles. E a gente precisa lutar para que isso chegue. É verdade. Esse é o X da questão. Robson, isso conversa muito com um projeto que vem do Fala Papito. Isso. Né, que se originou daqui, da necessidade de chegar em mais pessoas. Né? Show. Eu acho que, assim, cara... Eu tô muito feliz, porque primeiro eu não tô precisando falar nada, que vocês estão fazendo sozinho o programa. Mas eu queria aproveitar aí esse gancho e dizer que se eu soubesse que o nível ia ser esse, eu talvez teria negado o convite. Claro que não, meu amigo. Porque a sua participação é super importante pra gente. Porque aqui, Mas eu acho super importante velho. pegar esse gancho agora que Sérgio falou, que somos privilegiados e que a gente tem o conhecimento. Mas como a gente está falando para tanta gente, e isso vai chegar para mais gente, queria também dizer que cada um tem seu tempo. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sou nenhum especialista. Eu entendo Maria. Tenho tentado me aprofundar cada vez mais. Minha esposa tem me ajudado muito isso. Eu sou ao invés de ser um ativista externo, agora eu estou tentando ser um ativista interno, realmente entender o caso de Maria. Tentar acompanhar a minha esposa o máximo que eu puder. Só que eu demorei para fazer isso, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? Minha mulher, ela é uma, assim... Maria, quando foi diagnosticada, eu estava num processo de trabalho muito tenso, que quando a gente chega aqui, agora eu vejo e entendo que não era necessário. E vai tudo a favor do que a gente está falando aqui, né? De pais mais presentes, mais ativos. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu demorei um tempo. E cada família tem uma situação específica. Desde o pai que abandonou a mãe, para o cara que só é provedor, para o cara que ajuda a só colocar a roupa, para o cara que ajuda na atividade inteira, para o cara que faz tudo junto no dia a dia, para o cara que é um super ativista. Então são níveis assim. Então, para nenhum lá se sentir, cara, né? É muito difícil. Muito difícil. É engraçado que eu tinha colocado aqui até uma pergunta que seria como vocês dividem essas responsabilidades, mas vocês já responderam todos, cada um da sua forma, um pouco disso. Agora, é muito bom isso que o Marcelo falou aqui agora, a questão de aceitar o diagnóstico. Eu digo que tem duas fases do diagnóstico do autismo. O diagnóstico do autismo, quando a gente descobre nos nossos filhos mais novos, ele é um luto absurdo. É uma navalha. Um absurdo. Teu chão cai. Eu demorei muito tempo para poder... É muito bonitinho eu estar aqui falando hoje tudo que a gente faz, que a gente trabalha. Eu demorei muito tempo. Primeiro que eu demorei para aceitar, até eu estar sentado à frente de Vanessa van der Linden, a neuro, para chegar lá para minha cara e fazer... Ela é autista e o meu nível de falta de conhecimento na época, fazer em quanto tempo ela fica boa? Foi a pergunta que eu fiz pra Neuro lá em fevereiro de 2016, uma sexta-feira, véspera do Galo da Madrugada. Foi exatamente essa pergunta que eu fiz e a data que eu conheço de tão marcante que é a questão do diagnóstico na nossa vida. Então, até chegar lá, o médico uma falava, o médico outro falava, e eu disse, não, essa não é especialista. Essa, não, tá querendo demais. Tá falando, tô inventando. Estão querendo colocar doença na minha filha. Eu neguei muito. Sim. E depois do diagnóstico, para processar isso, para digerir, veio o diagnóstico de Bela veio em 2016. Eu só aceitei
eu não queria advogar para nenhum autista. Eu não queria mudar nada, assim. O único processo que eu voltei de autismo aqui dentro do escritório é o de Bela. Mais nenhum, porque eu sou advogado de direito empresarial, minha especialidade é contratos, são empresas, eu não vou... Porque isso aí vai se envolver muito com pessoas, é muita questão de emoção. Foram 2 anos eu com essa... batendo nessa tecla sem conseguir digerir, sem conseguir entender que, cara, Papai do Céu me deu essa ferramenta e mudou o meu propósito de vida. Eu virei outro ser humano. Eu virei outra pessoa. Eu mudei totalmente meus valores, eu mudei minhas amizades, eu mudei onde eu frequentava, o que eu queria fazer, quais eram as minhas ambições. Cara, eu fui criado por um pai que é um puta de um empresário, um cara inteligente pra caramba, mas meu pai foi criado e me criou pra ser uma máquina de ganhar dinheiro. E essa era a minha função na minha vida. Sucesso na minha família era ganhar dinheiro. Ponto final. Tenho vergonha alguma de falar isso. Fui criado desta forma. Se ganhasse dinheiro, você era uma pessoa de sucesso. Se você não ganhasse dinheiro, você não era uma pessoa de sucesso. Sim. E quando veio o diagnóstico de Bela, quando eu processei isso e disse, não, pô, a vida é muito mais do que isso, velho. Eu não tô ajudando ninguém, eu tenho ferramenta para ajudar muito mais gente. A gente tem condições de fazer muito mais coisa. Dinheiro não é tudo. Família é tudo. Elas estarem bem é tudo. A gente conseguir ajudar quem não tem condições é tudo. Isso é sucesso. Independente de se no caminho tu vai ganhar dinheiro ou não, é outra coisa. Mas se tu tiver na tua vida como essa mudança de propósito, mudança de personalidade, foi tudo graças ao diagnóstico de Bela, cara. Foi tudo graças às minhas 2 filhas, na verdade. Né? Então, assim, essa é muito importante, essa questão do diagnóstico, como aceitar, como digerir. Não é fácil, não. Vai passar 2 anos. Ô, Robson, você está falando sobre diagnóstico e tem um aspecto que eu queria linkar com o Papito, que é assim, porque o diagnóstico da criança, que é atípica, e a maneira como a sociedade nos vê, né, historicamente como pais, nos coloca muitas vezes numa situação assim, muito mais do que desconfortável. Vou dar um exemplo. Né? Poxa, a gente tem o diagnóstico de um filho atípico, você tem medo. E você não sabe como fazer. E você não tem conhecimento. E você chora. E você se pergunta por que isso aconteceu comigo. Né? E o modelo que a gente tem é do pai provedor, do pai rico, do pai que se dá bem, do pai que vai segurar todas as barras, que vai segurar as pontas em casa, que vai dizer, tamo junto aqui. Pô, mas você, cara, você é ser. Você é ser humano, você é um homem. Então, você tem os seus limites. Você tem as suas fronteiras. Né? E muitas vezes a gente acha que ser pai nessa condição é ser um super pai. É só ser pai, cara. É só ser pai. A gente não precisa ser um super pai. Porque essa figura não existe. Né? A gente não vai acertar sempre, não vai estar presente sempre. Ter filhos atípicos gera cansaço, cara. Muito. Tem dia que você está cansado, mas muito cansado. Quer dizer, por exemplo, a questão, vamos chamar de, vou usar esse termo, não gosto muito dele, mas vou usar esse termo, a questão do controle de, por exemplo, no caso de Pedro, acesso às tomadas, a não percepção do perigo iminente, cara. Então você está o tempo todo ligado, irmão. É exaustivo. Então quando você vai dormir, você não dorme, você apaga, pô. Né? E ainda assim, dorme ligado, que é outra situação. Quer dizer, o cara dorme como uma babá eletrônica 24 horas. Que foi colocada dentro de você, cara. Vamos lá sério, vai ter que funcionar desse jeito. Aí eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive com Karina, minha esposa, que foi, para mim, assim, muito massa. E que nos ajudou. Quando o Pedro nasceu, como eu falei, ele nasceu com uma série de comprometimentos, entre eles PTC, que é pés tortos congênitos. Nasce como se fosse um curupira. O pé, ao invés de nascer para frente, nasce para trás. Então, isso leva... A correção desse negócio, cara, é muito trabalhosa. Se fala em cirurgia, se usa método de Ponsete, tem que engessar a criança já, ainda bebê. Negócio avassalador. Sim. E aí a gente, fazendo toda essa corrida e tal, de repente Karina disse assim, Sérgio, eu não aguento mais. E eu queria lhe perguntar, por que com a gente? Eu disse, eu queria lhe fazer uma pergunta. Por que não com a gente?
Por que não com a gente? Por que as dificuldades só acontecem na vida do outro? Tragédias nos alcançam, não é? A gente muitas vezes perde o trabalho, a gente fica doente, e nós temos, por algum propósito, filhos atípicos. Sim. E essa é uma possibilidade que está aberta na vida de todo mundo, né? Quando sua esposa engravidou, o pessoal diz, vem aí uma menina, que maravilha, que venha com saúde. Oi? Oi, pai. Não veio com saúde. com pelo menos a saúde Sim. formatada. Dentro do né? padrão que Dentro se do espera. padrão, né? Dentro daquilo que se espera. Veio na diversidade, na pluralidade da existência. Sim. Que é o Perfeito. que você falou. Entendeu? Então, não, só estou colocando isso A por ideia é- de filho é muito do tradicional, né? Vai ser minha princesinha, e vai ser a adolescente mais linda, e vai ter uma festa de 15 anos, e vai ter o primeiro namoradinho, e ela vai se formar, e ela vai noivar, e ela vai casar, e ela vai me dar o meu primeiro neto. E aí? A gente sabe, quando você pega essa tesoura assim, tanque. Eu conto muito. é muito difícil. Eu conto muito uma história que eu digo assim, que eu tinha todo o planejamento da vida das minhas filhas. Né? Todo. 100%. Aonde elas iam estudar, que iam fazer faculdade de Direito, que depois que se formassem iam começar a namorar com... Já tinha escrito. Quem faz o plano é quem escreve. Quem escreveu o quem plano? Não fui escreveu. eu, então quem tem as diretrizes do plano sou eu. Que eu se formar em Direito, depois de se formar eu namorar com o torcedor do Esporte Clube do Recife, eu já sabia qual era a música que elas iam entrar no casamento, que eu ia levar pro altar, tudo direitinho. E aí a gente volta pro diagnóstico. Quando volta pro diagnóstico, aí eu digo, só não combinei isso com o Papai do Céu. Porque quando volta, cara, todas essas certezas se acabam. Sim. Se acabam. A gente vem com um balde de incerteza, um balde de não saber o que é amanhã, um balde da necessidade que a gente tem que durar para sempre. Isso. Meu irmão, tu sabe qual é o nível de angústia de que eu preciso durar mais do que da minha filha? É uma montanha russa. E, assim, porque quando eu não estiver aqui, o que vai ser dela? Entendeu? Então, assim, essa pressão e essa responsabilidade, ela é absurda, ela é... Aí que eu digo... E nem todo mundo tá preparado para acompanhar isso. Isso. Né? Então, esse é aquele luto do diagnóstico, é aquela incerteza do diagnóstico. Então, é essa frase que tem... O que o Sérgio falou aqui agora, bicho, é exaustivo. Esse começo de ano agora, eu disse, bicho, eu vou tirar. Eu tenho um escritório estruturado, eu consigo tirar 30 dias de férias com minhas filhas. Mais de 20 anos que eu não fazia isso. Vou fazer esse ano, eu consigo. Meu velho, deu 15 dias das minhas férias, o pessoal ia como tal, eu só tô precisando de férias das minhas férias. Que eu não tô aguentando. Bela não para um segundo, cara. Um segundo. Tem momento assim que é desesperado. É exaustivo mesmo. É aquela frase que todo mundo falou aqui agora. É uma responsabilidade de outro patamar. É outro patamar. O que significa dizer que, como pais, nós precisamos nos cuidar. Sim. Esse é um aspecto, para mim, fundamental. Pais, sejam filhos típicos ou atípicos, precisam se cuidar. Com os filhos atípicos, que têm uma demanda ou demandas específicas, eles precisam ter cuidado de si. Cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu corpo. Né? Entender que é parte de um sistema familiar. Ou seja, nós não temos respostas para tudo, por isso o companheirismo, a parceria, aquilo que você falou, né? Você falou de divisão de tarefas, né? Eu digo de composição de tarefas, porque o que acontece? Algumas nós fazemos em separado, outras nós fazemos juntos. Perfeito. Não é importante, inclusive, entender que, por exemplo, no caso de Pedro, que tem uma irmã que é gêmea, que é Letícia, que ama Pedro, que cuida de Pedro, que entende que a primeira rede de proteção é o núcleo familiar, são as pessoas mais próximas. Né? Nós é que formamos essa rede de cuidado, de proteção, de atenção para com Pedro. Entender que, nas suas condições neurotípicas, as potencialidades estão presentes, Sim. as criatividades estão presentes, não pode bater, as criatividades estão presentes, as potencialidades estão presentes. Né? Ou seja, as capacidades estão dadas também. Então, a gente não vive como pai, né? Eu diria, processo de vitimização, nem seu como pai, Sim. nem da sua família, e nem do seu filho e da sua filha. Né? Nós estamos falando de seres humanos. Né? Nós estamos falando de pessoas. Estamos falando de que já foram nenéns, crianças, juvenis, adolescentes, Sim. e se tornarão adultos. E vou lhe dizer e vou lhe trazer
Robson, uma ótima notícia. Essa notícia vai... Você já sabe a notícia qual é? Não? Agora eu tô ansioso. É que nossos filhos atípicos poderão ser melhores e viver melhores quando nós não estivermos aqui. Amém. Claro, porque nós não vamos permanecer para sempre. Então, se eu deixo de acreditar que dentro desse propósito, aquilo que acontece na vida, seja minha pessoal ou coletiva, transcende o meu controle, vou dizer uma coisa para você, eu endoido, velho. Eu enlouqueço. Se eu digo, eu tenho o controle. E quando os nossos filhos chegam a dizer, você não tinha, não tem, e vou colocar o verbo no futuro, não terá. Então, tranquiliza o coração, cara. Faz o teu papel, seja pai, seja esposo, segue a vida com tudo aquilo que você pode dar de melhor, viu, paizão? Faça isso. Agora, entenda que você não tem o controle dessa jornada. Você também é passageiro. Ou vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Alguém aqui vai ficar para A sempre. gente, Foi o coral agora, nenhuma. a gente só vai fazer de tudo para que elas sejam o mais independentes possível, Ah, entendeu? exatamente. O maior suporte possível. Mas o resto, infelizmente, sai do nosso controle. Não tem como. Que foi muito interessante. A gente não vai deixar a Deco falar, não. Foi muito interessante o que o Sérgio falou aqui agora, o fato da filha, da irmã, né? Que é um outro ponto que a gente precisa falar muito, cara. É a filha neurotípica, essa divisão da nossa atenção. Várias vezes eu já escutei de Luísa de que a gente só dá atenção para Bela, que Belas... Novinha, Luísa mais novinha, Luísa hoje com 12 anos, ela entende mais. Mas mesmo ela entendendo mais, Luísa teve que amadurecer muito mais rápido do que ela poderia amadurecer pelo fato de Bela. Sim. Pelo fato de que ela tem que ser mais madura com Bela, ela tem uma responsabilidade que eu tenho que ajudar a cuidar de Bela. Então, assim, aí como é que a gente vai lidar com isso também, de tirar esse peso dela, que não é justo, até porque esse peso não é dela. Não. Então, Ela já nasce com isso. Mas como já... prepará-la para isso, né? esse é o X da questão, cara. Como é que a gente... Eu dividi essa atenção, porque não tem como, demanda muita atenção. Pô, Bela tem acho que umas 20 horas de terapia por semana. Só esse trâmite de terapia para cima e para baixo, isso já demanda muita atenção. Sim. E aí, como é que eu vou dividir? Porque Luísa também tem as obrigações dela. Luísa tem o inglês dela, Luísa tem o basquete dela, Luísa faz a academia dela. Só que no de Bela tá acompanhada de tudo. E em tese, no dela, é uma babá que leva pro inglês, é uma babá que leva pro um basquete. E como é que vai fazer? Não, aí... Como é que a gente vai dividir para também... Tanto que Renata postou essa semana, Renata acompanhando o treino de basquete de Luísa. Porque a gente precisa fazer algo... Precisa dividir um pouco isso, porque esse peso sobre os irmãos é muito grande também, cara. O Robson, mas aí uma coisa. Eu tenho certeza que em algum momento esse jogo se inverte e Luísa se percebe importante na vida de Bela. Total. E aí, isso também muda, né? Porque em algum momento ela consegue ter esse entendimento. Sim, sim. Ela ama muito Bela. Ela é apaixonada por Bela. Ela quer cuidar, mas assim... Ela cuida sempre de Bela. Quando acontece qualquer coisa no colégio, a primeira pessoa a dizer alguma coisa pra gente que aconteceu alguma coisa no colégio é Luísa. Então, assim... Mas é o que a gente tava falando, é o fato de que ela também cansa. Uhum. Ela também... chega no limite dela. Quando Bela entra no quarto dela, por exemplo, e quebra as coisas dela, o rasga, meu amigo, Luísa fica retada. Só que aí é um ponto, porque vamos lá para uma questão de terapia. Ela fez isso para chamar a atenção de Luísa. Se Luísa brigar com ela conseguiu chamar a atenção de Luísa. Então, no momento que Luísa brigar com ela, é um reforçador para aquela coisa errada que ela fez. E para chegar para Luísa e fazer, não brigue com ela, não reclame com ela, porque na verdade tu vai estar reforçando esse comportamento inadequado e daí ela vai fazer mais vezes. Sim. Ela tem que ter uma maturidade muito grande para poder ter essa linha de raciocínio. Então, assim, é um peso muito grande para a bichinha. A gente faz tudo lá em casa exatamente para tentar amenizar muito isso mesmo. É fácil? Não é fácil. Levamos já a Luísa várias vezes pra terapia. Ela se dá alta das terapias, é muito engraçado. Ela chega assim, não, quero mais não, pai, tô bem. Não preciso mais. Como assim, Luísa? Muito engraçado. Nós 4 terapeutas, ela... Não, pai, tô bem. Não preciso mais ir, não. Mas, Luísa, como assim? Interessante isso. Eu diria, a gente tem essa experiência, né? Como eu disse a vocês, Letícia e Pedro são gêmeos, né?
contar um fato interessante. Karina queria muito ter filhos e na verdade, Karina queria ter uma filha. Eu digo, olha, o único caminho que nós tínhamos era uma inseminação artificial. E foi o que nós fizemos, vieram os dois. Antes de nós sabermos, não é, se seria menino ou menina, a gente já tinha escolhido o nome. Karina disse, se eu tiver uma filha, vai se chamar Letícia. Eu disse, mas não, já está escolhido. Porque Letícia significa alegria. Eu disse, então, já que você escolheu a menina, eu tenho uma sugestão para a menina. Pedro, que significa força. Significa pedra, rocha. Digo, a alegria e a força. O que você acha? Vai ser massa, tal, etc. E vieram os dois. Então, essa composição gemelar, ela tem uma característica muito própria, muito singular no desenvolvimento, na identidade de cada um, mas, ao mesmo tempo, na interseção que eles fazem. E, de fato, Robson, a gente percebe, e não é fácil encontrar esse ponto de equilíbrio entre uma relação cooperativa, de Letícia perceber que Pedro é parte do nosso sistema e que ele tem uma condição que é atípica, e isso significa que um outro olhar e um outro esforço precisa ser dado, ao mesmo tempo sem lançar sobre ela essa palavra que você usou, o peso da responsabilidade, porque ela também está em construção com ele. Não é? Então, eu digo isso, de novo, pensando na nossa paternidade, da gente procurar encontrar essa medida, a medida da atenção para ambos, a medida de não dizer assim, olha, se prepare, viu? Porque você vai ter que cuidar você vai cuidar do seu irmão para sempre. Você vai cuidar da sua irmã para sempre. Nossa. De novo, controle. Sim. Não é controle. Bem, como as coisas vão acontecer, podem levar nossos filhos a terem essa posição. De fato, podem. Se for natural, se for algo exatamente que ele queira. Agora, o que não dá é para você chegar com 14 anos e dizer, olha, se prepare porque o que está acontecendo ainda está em desenvolvimento. Sim. Ainda está percebendo o que está acontecendo. Não apenas consigo, mas com o irmão. Então, acho que é um desafio para a gente de não transferir a nossa responsabilidade para os nossos filhos nessa pegada. Só para terminar, eu acho que a gente vive hoje, falando dos nossos filhos, uma sociedade que cada vez mais requer precocemente responsabilidade. Então, é decidir a profissão com 16 anos. Começar a namorar com 14, com 15. Então, é tudo muito intenso e muito cedo. Aí, numa família neuroatípica, você tem um irmão, uma irmã que se coloca como um pai ou uma mãe menor. Exato. Entende? Uma espécie de linha auxiliar. Aí é complicado. Somos seres egoístas, né? Então, o cenário da gente, na nossa cabeça de idealização de futuro, projeção, é o que a gente deseja, né? O que a gente idealiza, né? Que ele fique nesse ambiente familiar. É muito difícil, mas eu acho também que isso é construído. Eu entendo também sobre esse peso. Eu e Mari, a gente está nessa construção também de entender o que é que Deus tem preparado para a gente. O que é que o futuro tem preparado para a gente. Mas a gente está também muito alinhado desse núcleo de casa, né? Quando isso é construído na base de amor, de cuidado, de somos nós aqui, né? Eu acho que esse entendimento ele já fica entranhado nele, né? Sem essa responsabilidade, mas eu acho que isso já vai ser formado, né? Nem todo mundo, porque cada caso é um caso, mas tudo indica, né? Sei lá, eu lembro que há uns 3 anos atrás eu falava muito, né, pra Mariana, caramba, como é que vai ser quando eu não posso morrer, eu não posso morrer, eu não posso morrer. Na pandemia, quase que eu enlouqueço. Eu falava muito, se eu pegar isso, eu morro. Se eu pegar isso, eu morro. Eu não posso pegar, eu não posso pegar, eu não posso pegar, eu não posso pegar, eu não posso pegar. Todas as pessoas de lá da empresa pegaram, menos eu. Todo mundo da minha casa pegou, menos eu. Então você fica nessa paranoia com você mesmo, com Deus, com sua esposa no quarto de noite, e o que vai ser, como é que vai ser. E eu falava muito, né? Eu conversava muito com Deus, assim, cara, me dá uma luz, como é que vai ser isso? E na hora da reza, e veio Bento, uma diferença de 12 anos de idade, que aí você pediu tanto. Uma luz, um sinal, né? Sabe? Você fica lutando contra isso, mas eu não posso botar o peso nele. Mas ela também não pode ficar só. É constante, mas eu acho que isso é na construção da sua família, né? Sobre esse negócio de que... tem uma palavrazinha que sempre quando a gente vê alguém, eu imagino como deve ser cansativo.
Você não imagina como é. Você não pode. Não dá pra saber. Não tem como comparar, né? Não dá. Como eu não posso dizer como é a rotina de Robson, eu posso até imaginar. Mas uma pessoa que não tem, não dá. Mesma coisa de rede de apoio. Né? Esse negócio de rede de apoio. As pessoas ficam muito preocupadas de rede de apoio. Como é tua rede de apoio? Tua família, então não sei o quê. Cada um é de um jeito. Mas sua rede de apoio é você, sua mulher e seus outros filhos. E eu tenho tentado trabalhar muito que rede de apoio são aquelas pessoas que você encontra no meio do caminho. O melhor neuro para o seu filho, a melhor terapeuta, né? Porque durante esse caminho entre clínicas e clínicas, nenhuma vai ser perfeita para você, porque cada cenário é diferente. Às vezes nem é o melhor. Não, é o melhor que é para você. Ela, é o que é melhor que você, exato. que entendeu ela, né? A gente passou por várias aqui em Recife, várias. Desde da melhor até a mais ou menos, até uma que disse que ela não ia andar e que ela não ia falar, mas a gente encontrou um que começou a dar um norte melhor e fazer com que a gente entendesse da melhor maneira, que Maria também. Maria nunca tinha sentado na sala, no consultório, para escutar, não chegava nem perto. Nele, Maria foi, deu um abraço, deu um beijo, a gente, opa, tem alguma coisa aí diferente. Então, essas coisas é que vai. Então, a rede de apoio é isso, quem está com você no dia dele, porque senão realmente você... Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falasse aí de várias preocupações, desde o nascimento até agora. Se eu te perguntasse hoje, qual é o teu maior desafio enquanto pai de Maria? O que é que te vem na cabeça, assim? Cara, ponto 1, me conhecer, me entender melhor. Eu demorei 40 anos para ter coragem de ir num psicólogo. Minha esposa faz há 10 anos, há 8 anos, mais ou menos. Eu achava um absurdo para um momento do dia, numa vida corrida e louca que a gente tinha, para ficar 1 hora conversando com uma pessoa numa sala. Foi um trabalho surreal que ela teve que fazer para eu entender que eu preciso dessa ajuda. Então, eu me vejo depois. E eu busco, assim, na minha família, assim, eu sou a primeira pessoa da minha família, do meu núcleo familiar, de pai, mãe, irmãos, ir para uma sala de terapia. Hoje eu abro mão de qualquer coisa, mas de segunda-feira, de 9 horas da manhã, eu estou lá na terapia. É ele que organiza a minha cabeça. É ele que fez entender. E Mari, durante esses 10 anos, eu estou com ela há 16 anos, e fez entender que tu também precisa de um diagnóstico. Eu estou num processo de TDAH e de TEA. TEA. Eu me virei a vida inteira, eu cheguei até aqui, eu tenho um trabalho, eu não sei como é que eu me encaixo com... Então, eu estou nesse momento de me descobrir. Porque para eu fazer com meus filhos, eu preciso primeiro entender. Demorei tanto tempo para entender que, primeiro para eu poder ajudar eles, assim... E se dependesse só de mim, eu não tinha ido até hoje. Mas conviver com uma pessoa é muito difícil, né? Robson fala o tempo inteiro, eu tenho um TDAH assim, altíssimo e que não sei o quê. Pra gente, a gente se vira, chega até a ser engraçado. Desde um episódio de Mariana, recém-nascido, Bento, pega a Maria no instituto, leva ela lá para catequese, pro catecismo, para depois levar ela, almoça e volta pro colégio, para depois... Eu cheguei a um ponto de ir no instituto buscar Maria, levar Maria para o colégio, que era de 10 horas, de 11 a meio-dia, para esperar ela para almoçar no colégio. A gente ia almoçar junto no colégio para ela poder ir para a aula. Eu fiz todo esse percurso sem Maria. Esse cara, bicho, assim... E você contando isso para as outras pessoas, é engraçadíssimo. Só que é um sinal que diz assim, putz grila, não dá mais. Eu preciso primeiro resolver eu, né? Amor, fecha o box do banheiro, a cachorrinha vai, entra, se molha todinha. Né? Um dia, que lindo, se molhou, não sei o quê. Amor, fecha o box do banheiro todo dia. Ao ponto dela botar uma plaquinha atrás da porta para fechar o box do banheiro.
Mas eu acho que é legal, Marcelo, isso, Então porque... você precisa. O meu ponto hoje principal é entender que Maria, eu quero que ela seja uma criança feliz. Então, e a gente dá o melhor que puder para ela, do que a gente puder dar, porque a gente não vai poder dar tudo para ela. Mas primeiro, minha preocupação é cuidar primeiro dessas minhas questões para eu poder cuidar dela da melhor maneira possível, sabe? Cara, Então, estou nesse processo aí de diagnóstico, de primeiro me aceitar, né? De entender que eu também preciso. Zero de culpa dos meus pais. Zero. Eu não levo nada para eles do que eles poderiam. Só que com os nossos filhos, a gente começa a olhar um pouco para trás e entender que eu também fazia isso, eu era isso, mas eu não tive ajuda, ninguém olhou para mim, eu era uma criança que não me dava muito bem no colégio e ninguém olhava, mas naquela época meus pais trabalhavam muito e não tinha muito tempo e não se falava muito disso, era só frescura, vai estudar, menino, não sei o quê. Então, quando você vai olhando hoje em dia, você vai entendendo um pouco melhor você e saber que não dá pra gente voltar atrás. Eu acho que eu tenho aí, se tudo der certo, mais uns 30, 40 anos de vida. Então, daqui para frente, como é que eu posso melhorar para eu poder dar uma condição melhor para os meus filhos? Então, nesse processo. Eu acho que esse entendimento serve para qualquer pai. Sim. Nem tudo é sobre eles, né? Sim, Muita coisa total. é sobre mim, né? Então, assim, a partir do momento que eu também me entendo, eu consigo ajudar muito melhor Sim. os meus filhos, né? Consigo fazer muito mais por eles. Total. E a limitação também, tá, Deco? Assim, só para finalizar, até porque você se sente incapaz de ajudar em certos aspectos e termina que sobrecarrega quem tem a facilidade melhor. Então, assim, minha esposa ela era e é sobrecarregada ainda, mas eu tenho tentado ajudar, e inclusive para servir essa rede de apoio. Essa rede de apoio sou eu, ela e nossos filhos e as terapias que a gente tem. Que a família não é que a família não cuida, que não dá suporte, que não ajuda. A gente brinca que é de bilu-bilu, vai lá no final de semana. E isso é a realidade de muitos. Todo mundo. Muitos. São raros. Isso é a realidade de muitos. A gente convive com muitas famílias lá no Instituto e a gente vê desde o pai que abandonou de fato na hora do diagnóstico, descobriu e abandonou, até os que demoraram para aceitar, então é a realidade de muita gente, né? Então essa rede de apoio é a gente. Então como é que eu posso ter uma rede de apoio na minha casa para minha esposa e para minhas filhas, se eu ainda tenho algumas questões para ser resolvidas, né? Então estou nesse passo. Eu queria responder essa pergunta que tu fizesse para Marcelo, Deco, a questão de maior preocupação. Assim. Maior preocupação é independência. Hoje, se eu for pontuar, a gente tem muito objetivos com Bela. E hoje, de longe, o maior desafio da gente, inclusive tem uma responsabilidade para toda a equipe terapêutica, para tudo, é Bela aprender a ler e escrever. Renata tem uma frase muito clássica: ela nunca vai ser independente na vida sem ler e escrever. Então, assim, todo um programa hoje, tanto que, cara, no final do ano passado, nessa clínica que a gente está hoje, uma das terapeutas chegou assim e fez: não dúvida alguma que Bela vai ler e escrever. Meu irmão, na hora, eu e Renata, assim, a gente começou a encher o olho d'água agora, Sim. tipo assim, Esperança. Da esperança. E ela é aquela profissional, assim, muito firme, é aquela altamente renomada, assim, tudo, mas ela é muito fria. E ela não falaria isso pra agradar. Ela falou porque ela disse: eu tenho condições de ajudar nisso. E, meu irmão, e compreendendo a seriedade dessa fala, e que é exatamente o maior anseio que a gente tem na atualidade, neste momento, pô, aí essa é a maior, hoje, nesse momento, assim, a maior preocupação da gente. Rede de apoio, como o Marcelo falou, cara, é a gente. Quem a gente traz no caminho ali, porque todo mundo quer ficar com Luísa, todo mundo quer levar a Luísa pra passear, todo mundo quer levar Luísa pra dormir. Chama Bela. Vira um pai atípico e vai pra uma festa, alguma coisa assim, e aí tu descobre que teve uma festa no colégio, todo mundo foi convidado e não foi convidado tua filha. Sim. Que todo mundo fez uma programação de ir pra algum tipo de lugar e tua filha não foi chamada, ou então porque não chamei porque ela não ia, ou não chamei porque ela o ia ou não ia. Deixa a gente tentar. Uhum.
Chama, cara. Deixa eu aproveitar essa deixa e te fazer uma pergunta. O que é que a sociedade ainda? A gente falou muito da gente com nossos filhos, né? Mas assim, olhando para a sociedade, como a sociedade vê isso? O que é que a sociedade precisa aprender para olhar para a gente enquanto família atípica, para que a gente consiga nós sermos melhores como uma sociedade mais empática? Que você falou de Pronto, empatia. eu vou responder tua pergunta em uma palavra. Empatia. Empatia no seu significado literal, que consta no dicionário, é o fato de você tentar sentir o que o outro sente. Sim. Tentar entender o que o outro sente, se colocar no lugar do outro para tentar compreender a dor ou o anseio do outro. Para diante disso você tomar as suas decisões e aí seus comportamentos. O grande problema hoje da sociedade ainda é falta de empatia. É o fato de que, Marcelo falou lá atrás, a sociedade é muito egoísta ainda. Uhum. Os filhos da gente, eles atrapalham no colégio. Tem muito filho autista no sala de aula, vai atrapalhar o material acadêmico do meu filho. Ele não vai ter o desenvolvimento que ele poderia ter se ele não estivesse numa sala de aula com uma criança típica. Porque vai ter que parar por conta... Porque vai ter que parar ou vai atrasar, ou que ele fala alto, ou que se movimenta, ou que tem crises, e isso atrapalha a aula do meu filho. Sim. Então, assim... Isso é muito verdade, velho. Muito, 100% verdade. A gente, principalmente quando a gente chega em virada de ano, teve um ano em particular que teve a junção da sala de Bela de duas salas. Então, assim, metade dos pais na reunião de começo de ano não sabiam quem a gente era. Então, a gente tava lá sentado assim, e aí foram conversar da questão de ter... Aí, quando a gente vê, escuta duas mães falando assim, e tu já viste, né? 3 crianças autistas agora esse ano, não sei o quê, quero ver como é que vai ser. Mas isso é muito... Isso é a verdade, cara. Isso é a realidade. Isso é o que acontece. Isso é a falta de empatia. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E é isso aí, consequentemente, a gente atrapalha quando a gente briga por política pública, porque agora escuta frases que a gente odeia, que pelo amor de Deus não falem, pelo amor de Deus. Teu filho não parece autista. A mãe atípica é uma heroína. Autismo virou moda. Agora tudo é autismo. Não falem isso, pelo amor de Deus. Vem pra minha casa e vem viver essa moda. Vem ter nosso... heroísmo não, pô. A gente é pai, a gente é mãe. A gente cuida dos limites, com os defeitos que a gente tem, com as virtudes que a gente tem, tenta fazer o melhor, acertando e errando. Não tem nada de heroísmo nisso, não. É pai e mãe, é paternidade e maternidade. Isso. Tem nada de heroísmo. Autismo não tem nada de moda. Deixa eu mandar uns videozinhos em crise, segurando o comportamento autolesivo, ter o peito todo arranhado, ter o rosto arranhado. Vai ver essa moda? E essa frase, nem parece autista. Não tem cara, autismo não tem cara. Autismo é uma deficiência invisível. Sim. Entendeu? Vai, foi mal, Sérgio. Não, foi muito importante, na verdade. Ótimo. Foi mal, não. Foi muito importante muito essa sua posição. Porque eu acho que são coisas que, logo lá no começo eu falei, muita gente se cala pra isso. E a gente precisa dar voz pra isso. Sabe? Então, assim, cara, muito obrigado por você ter trazido esse ponto pra gente aqui, porque eu acho que é muito importante pra gente. Eu vou querer fazer uma pergunta pra Sérgio. E aí, muito pelo seu lado religioso, como é que a fé lhe ajuda a tocar tudo isso? Vamos fazer um podcast só para isso. Tá vendo? Eu sabia que Recomeça. uma hora eu ia falar alguma coisa. 3 horas de conversa. Zero cronômetro. Vamos voltar com Zerar. Não, interessante, porque... Tudo bem, eu vou responder, não vou fugir da pergunta. É porque, na verdade, é o seguinte, é porque os temas eles vão flutuando, né? Aí eu estava aqui, Robson falando, eu disse, puxa vida, isso tem um aspecto que seria tão legal falar sobre isso. Mas o Marcelo estava falando um outro assunto. Falei, rapaz, eu tenho que falar também um pouco sobre esse aspecto e tal. Aí eu vou responder sua pergunta, mas eu queria. A gente já pode depois pensar numa parte 2 dessa conversa, tá? Porque daqui a pouco. Não, 30 segundos sobre um aspecto que eu queria dizer. E é o seguinte: a nossa paternidade ela opera com a sua maternidade.
e a sua maternidade, o seu maternar, ele opera com a nossa paternidade. Nós não estamos concorrendo um com o outro. Nós cooperamos, colaboramos. Então, quanto mais mãe, eu não estou falando aqui de papéis e de funções, estou falando de cuidado, de amor, de dignidade, de atenção, de respeito, de disposição. Você vive, eu procuro viver e a gente auxilia um ao outro. Porque nessa condição, eu não estou falando do ponto de vista da tradicional família brasileira. Para isso ficar claro, só quero mais 30 segundos para falar do que Robson disse. Tréplica, vai. Não, porque Robson disse, Ele tava aqui trouxe uma guardando os palavra dedos, aqui que essa palavra é maravilhosa, empatia. Na minha opinião, qual é uma das maiores dificuldades para vivermos a empatia? É não reconhecermos que vivemos num mundo plural, num mundo diverso. A gente não consegue reconhecer. A gente quer viver num mundo uniforme, num planeta uniforme, onde existe um padrão, onde existe um paradigma e todos têm que seguir aquele paradigma. E quando a gente se confronta com aquele paradigma e diz é assim que é certo ser família, por exemplo, você não tem empatia com famílias, com outras famílias que são distintas, com outras pessoas que creem diferente de você, que defendem uma posição política diferente da sua, que trazem uma percepção de um mundo distinto do seu. Por que a empatia não acontece? Porque você se acredita dono do que é melhor para o mundo. Sim. E não consegue descobrir que o mundo não é ou, é e. Isso. Não é você ou o outro, é você e o outro. Não é? Aí eu vou rapidamente falar sobre a fé. Que bom. Eu preciso falar de um experimento depois. Fale sobre a fé. Fale agora. Não, fale agora. Aí eu bebo água, você, né? Cara, tem um experimento, assim, que essa frase do Sérgio agora foi linda. O fato de... Que é aquilo que eu digo, essa falta de empatia, esse egoísmo, é o fato de dizer, pô, educa teu filho, aqui o mundo é diferente, e as pessoas são diferentes. Aprende, ensina ele a sair dessa bolha. E tem um experimento, cara, que esse experimento tá na internet, depois eu vou procurar, tentar mandar pra vocês, manda até lá naquele grupo que a gente criou, que ele é o seguinte, é absurdo esse experimento. Tem uma criança, tem duas salinhas de brinquedo iguais, idênticas, com os mesmos brinquedos, com o mesmo fundo preto, com tudo. A única diferença das duas salas é que tem uma paredezinha bem fininha no meio. E a única diferença dessas duas salas é que uma tá vazia, sem nenhuma criança, e a outra sala tem uma criança com síndrome de Down. Foi feito um experimento no mesmo momento, no mesmo dia, de várias crianças com mais de 10 anos. Caía a cortina e basicamente todas as crianças de mais de 10 anos foram para a sala vazia. Repetiram no mesmo dia, mesmo momento, mesma criança, mesma coisa, com crianças abaixo de 4 anos. 100% das crianças abaixo de 4 anos foram para a sala que tinha a criança. Claro. Porque pra então ela é isso, mais- cara, elas nascem puras, elas nascem querendo brincar sem querer ver a diferença de um. Quem ensina essa diferença é a gente. É o que a gente fala em casa. Um preconceito ou qualquer tipo de coisa disso foi a gente que falou em casa, foi a gente que repetiu numa reunião dessa de pais e mestres. Se tu tá repetindo ali, tu acha que tu não tá falando em casa? Isso. Claro. E ele vai pegar aquilo dali, ele vai processar aquilo dali e ele vai viver uma criança dentro de uma bolha também. Então, cara, esse experimento ele é assim tão chocante e tão realista que quem ensina o preconceito somos nós. Eu chamo isso até de a utopia da criança, né? Porque eu acho que a criança nasce perfeita. E a gente, por escolhas da sociedade, a gente começa a dizer que ela, peraí, não é assim, não é assado, não é... E a gente começa a transformar ela e depois a gente desiste disso, quer que ela volte, né? Cara, e o trabalho que é depois? É terapia que só a gota, aí é... Mas assim, tá? Sim. Conversa demais com isso que você falou, velho. Eu acredito que, se eu não estiver enganado, foi Nelson Mandela que disse que se nós aprendemos a odiar, é possível que nós possamos aprender a amar. Isso. Entende? Então, assim, é exatamente nessa perspectiva. Né? Quanto mais ensinarmos aos nossos filhos e filhas que o mundo é plural e que ele não se encerra nele, na sua percepção do que é importante, que deve ser validado por ele, mas que não se fecha naquele universo, eu creio que a empatia surge, ela é possível. Falar rapidamente sobre fé.
Falar rapidamente sobre Eu não fé. podia deixar, eu não podia deixar de desafio. fazer essa pergunta. Não, tudo bem, mas assim, eu primeiro quero dizer que, do meu ponto de vista, e como pai que vive uma espiritualidade, eu não estou partindo em nenhum momento de uma compreensão de que expressar uma fé significa assumir uma posição de superioridade a quem diz eu não expresso qualquer tipo de fé, eu não compartilho da fé, seja qualquer religiosidade, qualquer expressão de transcendência. Eu não acredito nisso. Então, eu não estou falando daqui de alguém que se percebe acima do outro porque possui uma crença, porque vive uma espiritualidade, etc. e tal. Estou falando de uma experiência absolutamente pessoal, não é? E que partilho aqui, porque você me perguntou. A fé, para mim, ela é como uma faca. A mesma faca que corta os tomates, a berinjela, a batata. É aquela que é capaz de tirar a vida de alguém. Então, vai depender da maneira como você vai manejar a faca. A fé também. Vai depender da maneira como você vai lidar com ela. Porque a fé pode lhe acomodar, lhe resignar. Fazer com que você diz, é isso mesmo. Eu não tenho que fazer, senão aceitar passivamente o que eu vivo. Né? A fé, para mim, tem um outro aspecto totalmente diferente desse. A confiança que eu tenho em Deus, ela me leva a acreditar que eu tenho um compromisso com um mundo melhor, com uma vida melhor, onde as pessoas, nas suas diferenças, são iguais na sua dignidade, como seres humanos. Essa é a fé que eu tenho. Então, é a partir desse fundamento que eu digo, eu quero seguir a minha vida. Eu digo isso em relação a outras religiões, eu digo isso, orientação sexual, raça, seja lá o que for, a gente ter a fé para entender que o Evangelho de Jesus se encerra na máxima: ama o teu próximo como você se ama, e ponto. Não tem vírgula, amigo. É ponto. Ama o teu próximo como você se ama. Então, para mim, a fé, em pouquíssimas palavras, é isso. As palavras que eu precisava ouvir hoje. Muito obrigado. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Parabéns, Sérgio. Robson, me diz uma coisa. Tu, pai, mas também advogado, ativista pela causa. O que é que hoje mais te frustra quando tu se coloca na figura, sabendo como é ser pai, mas quando tu se coloca na posição de advogado em relação ao que está acontecendo hoje? Isso é difícil e fácil de responder. É fácil de responder porque me frustra muito. E é difícil de responder porque é muito difícil a gente encontrar a solução para isso. Qual é a resposta mais rápida para isso aí, Deco? É o fato de que quem toma as decisões, os nossos políticos dos três poderes, eu vou botar, quem toma as decisões dos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário, essa empatia que a gente estava falando aqui agora, essa compreensão que a gente estava falando aqui agora, é muito rasa. Eles entendem... Aí vamos falar um pouquinho de autismo. Não tem nada de autismo, cara. Quem está tomando a decisão, quem está criando as políticas públicas, quem está criando leis, quem está dando as decisões nos tribunais, não entende nada da importância específica de uma terapia, do quão importante aquilo vai fazer. Até hoje, quando eu lido com o poder público, essa frase agora que tudo é autismo, que autismo virou moda, eu escuto isso no judiciário, eu escuto isso no legislativo, eu escuto isso no executivo. Quem tá ali à frente, tá tomando aquela decisão, vou criar um tratamento aqui, certo? Mas vamos trabalhar aqui com práticas baseadas em evidência científica. Não, a gente não acredita nisso aqui, não. Tu não acredita na ciência? Aí eu não tô entendendo muito bem qual o rumo dessa prosa, não. Sim. Então, o que mais me incomoda hoje, o que mais me frustra, é a falta de conhecimento e a falta do interesse em ter conhecimento das pessoas que tomam as decisões. Esse é o grande problema, tanto que hoje é uma das grandes batalhas da gente. Vejam, qual a diferença que o conhecimento faz. Longe da perfeição, naturalmente, mas no Brasil hoje, o Estado que possui mais políticas públicas em prol de autistas no Brasil é o Estado do Pará.
Por quê? Dentro do estado do Pará, foi criado um comitê gestor de políticas públicas para autismo, em que a gerente deste comitê é uma mãe atípica. E aí ela entende as necessidades, o que precisa ser. O treinamento parental que eu falei aqui agora da Organização Mundial de Saúde já existe, já está implantado hoje no Pará. O Pará hoje possui a ferramenta pública, algumas ferramentas públicas de centro de referência de tratamento de autistas com práticas baseadas em evidência científica melhores do Brasil. Porque foram estruturas e ferramentas que foram criadas por pessoas que têm conhecimento das necessidades da comunidade. Hoje, o grande problema é que nos 3 poderes, quem toma as decisões não tem esse conhecimento e cai entre nós por diversas vezes, não procura ir atrás desse conhecimento antes de decidir. Não tem interesse. Não tem interesse. Entendeu? Então, assim, na hora, no mês de abril, agora que nós estamos, todo mundo aparece para tirar É lindo, foto. né? É lindo. Todo mundo aparece. Tanto que várias vezes assim o pessoal fica falando: ah, Robson, mas o político te chama para uma audiência para poder tirar foto contigo e aparecer no jornal, alguma coisa assim. Eu disse: beleza, ele tem a intenção dele, mas eu tenho a minha intenção também. Porque no momento também ele vai falar sobre a minha bandeira, aí nesse momento também eu digo logo e aviso para qualquer autoridade que me convidar. Eu vou, agora esteja preparado para ouvir. Porque eu vou falar todas as verdades que você precisa ouvir. Eu fui convidado agora uns 2 anos seguidos eu fui convidado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para ministrar algumas palestras para professores, gestores de escolas públicas do Estado. Cara, eu meti o sarrafo, velho, do que precisava acontecer. Tanto que o pessoal ficou espontâneo. Não, você me chamou, eu tô aqui pra isso. Querem ouvir, querem falar de autismo, pronto, a realidade aqui, o que a gente precisa é isso daqui. E a realidade que existe hoje aqui na rede pública é essa daqui. E isso não pode, isso é ilegal por causa disso. Vocês precisam melhorar nisso. Então, assim, eu uso, e a gente usa o meio do autismo, querem falar de autismo, bora falar de autismo, pô. Pra depois eu tentar ver se eu colho fruto nos outros 11 meses do ano. Mas se é um momento que estão querendo mandar os holofotes pra gente, as câmeras pra gente, tô lá. Quem mais tá lá pra falar, tá aqui. Porque essa é a ideia. É exatamente isso. É Então, importante. assim, é a gente tentar ter essa visibilidade. Sim. Eu digo uma coisa, gente, que é muito importante, em uma das palestras que eu tenho. O Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no Brasil, a Lei Berenice Piana, uma mãe atípica que foi ao Congresso Nacional e conseguiu aprovar o Código de Defesa. O nome técnico da lei é Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista do Brasil. É a Lei 12764 de 2012. Uma das maiores importâncias dessa lei, veja, 2012, eu tô falando de 13 anos, é muito recente quando a gente for falar como um todo. A maior importância dessa lei foi porque tirou o autismo do armário. O autismo era muito pouco falado. O autismo era muito pouco visto. Sim. E eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo. Na infância e na adolescência de vocês lembram de ter convivido, ou ouvido falar de autismo, ou ter estudado com algum autista, ou ter convivido com algum autista? Zero também. Zero, não é isso? Zero. Até porque eu vou fazer outra pergunta. A gente tá aqui na Zona Norte. Bem pertinho daqui, tinha um hospício da Tamarineira. Todo mundo aqui sabe isso. Vocês têm alguma dúvida que ali dentro tem autista? Sim. Zero. Não se falava de autismo, cara. Não se tinha conhecimento sobre autismo, não se tinha conhecimento para se dar um diagnóstico. Então, uma das maiores importâncias da lei, eu digo, foi a gente sair, destrancar. Vocês vão... Aquela frase de Zagalo, vocês vão ter que me engolir. A gente está aqui. A gente não é um problema. E a gente não vai parar de gritar até que vocês nos ouçam. E a gente precisa que vocês nos ouçam. A gente precisa criar políticas públicas. Então, a importância dessa lei lá atrás, 2012, foi o pontapé inicial para a gente dizer, nós existimos. E diante disso, a gente começar a ir em busca e brigar por muita coisa, que tem basicamente tudo para melhorar ainda. Só a pontinha do... Exatamente. Mas é pelo menos a gente começar a ser ouvido, começar a ser visto. As próximas gerações é que vão ser beneficiadas, né? Sim. Assim, né? A nossa, infelizmente... É fazer o nosso papel para que os próximos, Isso, né? os Para que quem venha possa Sim. usufruir, né? E viver um mundo mais empático, mais
unido. E eles precisam entender, gente, que a gente não é o problema, não. O autismo não é problema. Qual é a dificuldade que eles têm de compreender? De que se eu disponibilizar um tratamento adequado ou a inclusão adequada para um autista no colégio e em terapias, há uma possibilidade muito maior dele se tornar um adulto independente, ser inclusive uma força de trabalho e ser contributivo para a sociedade, inclusive pagando impostos. Quando no momento que eu nego a ele tudo isso, ele vai ser pro resto da vida dependente da família, dependente do Estado, dependente de todos. Qual a dificuldade desse... O país mais capitalista do mundo qual é? País mais capitalista do mundo. Estados Unidos da América. Quem possui maiores políticas públicas para tratamento de autismo no mundo é os Estados Unidos. A ciência do análise do comportamento aplicado, o ABA, ela foi desenvolvida dentro dos Estados Unidos. E ela é aplicada nos colégios. E não é porque os Estados Unidos, ele quer trazer o bem, a inclusão, não só isso não, cara. Ele sabe a importância que ele precisa de incluir aquele aluno, de incluir aquela criança na sociedade e dar a ele as ferramentas para ele se desenvolver, porque depois ela vai querer que ele trabalhe, depois ele vai querer que ele se desenvolva, depois ele vai querer que ele volte, ele retorne para a sociedade. Enquanto que a gente continua pensando que é problema, é um gasto, é isso, é aquilo outro, eles nunca vão se desenvolver. E sem se desenvolver, eles vão ser dependentes. E não só eles, a família deles. Família, isso. Os dados mais assustadores que a gente tem, que 78% das mães são abandonadas pelos genitores dos pais quando recebem o diagnóstico do autismo. E, além disso, 87% delas continuam dependentes financeiramente do genitor que abandonou, porque elas abandonaram tudo que elas estavam fazendo para cuidar dos filhos. Exato. É a prova de que no momento que eu não cuido, no momento que eu não dou uma rede de apoio, no momento que eu não dou suporte, eu não estou impedindo apenas aquela criança ou aquele autista. Eu estou impedindo também a mãe dela, a família dela, todo mundo que envolve ali o ciclo. Perfeito. Essa é a luta que a gente precisa entender, gente. Muito bom. Perfeito. Dá comigo uma coisa, esse podcast ele tem aquele fechamento, olha, querem dar palavras finais e tal. Tem, vai chegar nessa hora. Vai chegar nessa hora. Só pra saber. E a gente vai começar a puxar isso agora. Certo. Porque daqui a pouco o cronômetro apita. Apita. Certo. Mas assim, quando a gente conversou, eu pedi para que vocês trouxessem algum símbolo que representasse essa relação de paternidade, né? E aí, ou físico, ou história, ou qualquer coisa. E aí eu queria que vocês agora falassem sobre isso. Começa, professor. Começa. Com Maria, né? Eu tenho Nossa Senhora tatuada aqui no braço. Eu ia até tirar o tecinho do carro, que é o que a gente reza todo dia lá. Mas é uma das coisas que conecta realmente nossa família, né? Maria, ela tem essa espiritualidade muito aguçada. Minha sogra, que já faleceu, com Maria pequenininha, ela que levava a gente para missa, né? Eu nunca fui de uma família que tinha esse costume de ir na missa todo final de semana, de estar realmente andando de mão dadas com a religião. E Maria, ela faz isso todos os dias. E é impressionante quando ela faz. Ela consegue ter o entendimento dos momentos difíceis, né? Tem dia que a gente sai de casa, porque são 10 mochilas para sair. É a mochila é a minha mochila da escola, ou da terapia, ou da roupa, do almoço. É uma agonia para sair de casa. E mesmo você se programando, todo dia a gente sai atrasado. É uma confusão, esquece alguma coisa. E ela se irrita. Aí ela, vamos rezar. Que coisa e ela linda. puxa certinho. O Pai Nosso, a Ave Maria e o Santo Anjo do Senhor, assim, né? Ela só termina e agradece no final. E ela inclui todo mundo que ela quer incluir naquele dia. Desde o amigo do colégio até a aula que ela vai ter, porque ela gosta muito de laboratório, computação e educação física. Então, ela inclui na oração a professora de educação física. Então, ela traz isso muito. É uma coisa que une muito a gente. Quando eu paro para olhar Maria, para isso que ela veio, né? Para a nossa família, para unir eu e a mãe e o nosso núcleo familiar. Essa questão da religião, assim, ela sabe o passo a passo da missa. Ela que puxa as palmas, ela que levanta primeiro, né? As pessoas, às vezes, não entendem muito
o percursozinho da missa e as pessoas primeiro esperam alguém levantar do lado para poder levantar. Ela já levanta, ela sabe tudo, né? Ano passado ela fez a primeira comunhão e isso foi um momento de comoção assim, gigante no colégio. E foi no dia do aniversário dela. Então, assim, foi um negócio surreal. Então, é uma coisa que quando eu fecho o olhinho, eu trago para Maria, assim, essa fé na vida, na nossa família, no que, por que ela veio para nós, né, Sérgio? Falou muito nesse começo. O porquê que ela veio, né? Fé tá Por que sempre. com a gente? Então, é para isso. É para dizer que tem uma força maior lá, dizendo assim, vai dar certo, vamos em frente. Então, Maria me leva muito para esse caminho, sabe? De fé, esperança e que vão ter dias bem melhores. Certeza absoluta. Que massa, velho. Obrigado. Eu tô adorando esse podcast porque ele quebra muito os paradigmas, né? Então, possivelmente, eu estava ouvindo Marcelo e disse, gente, esse discurso podia ser meu, né? Da espiritualidade, da fé e tal, mas eu trouxe o Jaraguá, que é essa figura folclórica presente no Brasil e presente aqui em Pernambuco, porque esse é um brinquedo do Pedro, que tem 16 anos, e ele ama cultura pernambucana. Ele adora música. E ele adora o baile do Menino Deus. Todo ano nós vamos para o baile do Menino Deus. E o Jaraguá está no baile do Menino Deus. Ele canta a música do Jaraguá, que diz, chegou, já chegou meu Jaraguá. E é lindo, porque ele é colorido, as cores são diferentes, não é? Ele traz alegria, traz festejo, não é? E Pedro é essa pessoa, cheia de alegria, cheia de vontade de viver. Se você perguntar a ele, Pedro, qual é a cantora que você mais gosta? Ele vai dizer, Nena Queiroga. Ele adora Nena, e Nena adora ele. Maria Seu Valença. Que E massa. ele gosta demais. Então a gente formou amizade com Josildo Sá, com Isadora Mello, com Spock, e a gente curte muito cultura pernambucana lá em casa. Temos relação de afeto com essas pessoas, e Pedro ama participar, ele quer estar presente, e nós levamos para o carnaval, levamos para as festas, e ele curte muito isso. Então eu digo assim que para mim um dos grandes desafios da paternidade é a gente vencer a posição do sujeito que se vitimiza por ter um filho ou uma filha atípica. A gente não deve se entregar a essa condição. Pelo contrário, é perceber que nossos filhos, nossas filhas estão ali para a construção de um mundo com empatia, de um mundo de pluralidade, de um mundo de respeito, de dignidade, não é? E onde a festa se dá nestas condições. Então, eu tenho paternidade com Pedro e termino dizendo o seguinte, nós não somos uma família triste. Total. Nós não somos uma família acomodada, resignada. Pelo contrário, a gente celebra a vida. Nós reconhecemos que vale a pena viver. E nossos filhos, eles fazem parte dessa trajetória. E acreditamos que eles chegaram até nós com um propósito. Entre eles, da gente perceber que com eles nós somos felizes. Então é com Pedro que eu vivo a minha paternidade. Agradeço a Deus pela vida do Pedro todo dia, da vida da Letícia, dos meus 3 filhos também, Guilherme, Mariana e Isabela. E por essa companheira que eu tenho, Karina, não é? Como eu disse a vocês, a minha paternidade passa pela maternidade dela. Então é por isso que o Jaraguá está aqui, Pedro. Pepeu, o Jaraguá é seu, tá bom? Vou levar de volta para casa. Massa. Massa, Rapaz, que responsabilidade absurda. Depois de 2 discursos desses, eu vou falar. E eu trouxe coisas simbólicas pra gente, mas mais simplórias. Também eu fiz questão de trazer primeiro esse pandinha que tá aqui em cima logo. É o pandinha que eu lembro de Lulu, na verdade. E Luísa tem uma coleçãozinha de ursinho de pelúcia. Pega ele pra poder a galera ver, porque pode ser que...
A E câmera o pandinha não aqui de Luísa é uma brincadeira que nós temos assim, dentro de casa. Eu fico roubando os ursos de pelúcia dela, ela fica roubando meus ursos de pelúcia. E isso, assim, se caracteriza o quão meiga, o quão fofa, o quão maravilhosa e carinhosa é a minha filha mais velha, a Luísa Menezes. Ela é, meu Deus do céu, como eu disse a vocês, a primeira parte do meu coração. O meu primeiro grande amor foi quando eu descobri de fato que danado era aquilo que se falava. Aquela frase clichê, né? Quando você vai ter um filho, você vai descobrir qual é o verdadeiro amor. Então foi Lulu que me ensinou o que é que era isso, o que é que era essa responsabilidade. E esse ursinho aqui, fofinho do jeito que é, assim como ela ama o Kung Fu Panda, que a gente assiste as coisas junto. Por exemplo, eu assisti toda a coleção da Marvel com Luísa, cara. Desde o Homem de Ferro 1 até o Vingadores Ultimato. Meu velho, sem dar spoiler, tá? Mas o que ela chorou quando o Homem de Ferro morreu ali, quando ele estralou o dedo, você não tem noção. Ela desidratou. Sem dar spoiler, só o Sem dar spoiler. O filme tem quantos anos? Então, cara, então isso representa muito, assim, minha conexão, a meiguice, o carinho que Luísa tem, assim, de todo santo dia acordar, dar um beijo nela, ela dá um beijo em mim, levar ela pro colégio, sair, a gente se beija. Eu beijo muito minhas filhas, cara. Beijo muito, eu sou muito assim apaixonado. Eu beijo o tempo. Se eu dirigindo no carro, tá Luiz aqui. Se Luiz estiver do meu lado, eu tô com a mão dela aqui e eu tô beijando minha filha assim o tempo todinho, que o quanto elas são lindas, o que é que são fofas, assim, eu amo isso, muito isso. O primeiro foi o Pandinha pra Lu, meu amor, te amo muito, amor da minha vida, e ela tem um ciúme, viu? Porque como eu falo muito e digo a questão de Bela, então, parece que eu só tenho uma filha, não sei o que, eu sempre falo, sempre me apresento como pai das duas, e Lulu, te amo demais, o pai te ama muito, tem muito orgulho de você, meu amor, você é linda, maravilhosa, e vai ter certeza absoluta que vai se tornar uma mulher incrível. Advogada, Nada disso, cara. Nada. Luísa é do mundo, irmão. Luísa, ela vai querer ser cantora, ela quer ser atriz de musical. Então, Luísa, assim, ela vai querer o mundo pra ela. O mundo é pequeno pra Luísa, assim, é uma frase muito clara, assim, que a gente tem dela, assim. Ela entrou no inglês agora pesado, porque ela quer aprender pra cantar músicas em inglês. Então, assim, ela já fez canto, ela já fez frevo. Ela é, assim, o mundo vai ser pequeno pra Lu. Cara, a segunda coisa que eu trouxe, aí já voltando, começando com Bebela, é uma faquinha. Essa faca representa, na verdade, eu sou cozinheiro. Meu hobby, assim, eu amo cozinhar, cara, assim. Se você tem um hobby na vida, eu amo cozinhar, eu amo comer bem. O meu hobby é comer. Aí, se quiser, qualquer sou coisa cozinheiro de precisar... profissão. Eu sou cozinheiro de profissão. Eu amo comer bem, eu amo vinho, então, assim, a cozinha é um hobby pra mim. Final de semana, assim, eu passar um final de semana sem cozinhar, eu meio que fico frustrado. Eu parar pra fazer um prato. Terapêutico. E Bela ama, cara. Bela ama, meu irmão. Bela corta uma cebola, um tomate, melhor do que muito adulto. E ela usa, inclusive, várias vezes, quando ela tá acelerando ou quando ela tá entrando em crise, a gente usa a cozinha, faca, pra ela. E ela não corta com isso aqui, não. Eu trouxe isso daqui porque ela corta com faca de verdade. E ela usa aquele momento de cozinhar e de cortar como se acalmar, como organizador. Várias vezes a gente utiliza a cozinha para isso. E como eu sou cozinheiro, ela fala, chega assim, vamos cozinhar com o papai? Aí faz, papai, bota o pagodinho. E aí ela adora, e ela adora pagode, ela adora forró, ela ama música, assim, então assim, ela é um momento que a gente tem muito nosso, assim, da gente estar junto dentro. Que massa. Paulinho vai arrumar um pagode pra gente levar ela, viu? Oxe, ama. Ama. Teve uma vez que eu tava no pagode do Mercado da Torre ali, meu amigo. Ela foi, ela gosta de ficar do lado do carnaval, ela gosta de ficar para maracatu, ela ama, ela gosta do tambor, ela gosta da percussão, e ela quer ficar do lado da orquestra de frevo. Bela rodou de frevo aqui nesses dias. Você não tá no, só que ela gosta de ficar do lado da orquestra, escutando todo o barulho. Belinha é isso. Gente, aqui, e aí a gente já partindo pro final, a coruja, ela significa muita coisa na vida da gente. Eu tenho uma coruja tatuada aqui no braço, foi minha primeira tatuagem. Essa coruja significa as duas rosas, são minhas duas filhas. A coruja tá passando por cima das rosas, como protegendo as rosas. Eu digo que Renata, eu tenho que falar que Renata é o galho de sustentação de tudo isso, né? Se eu não falar isso, eu não durmo em casa. Mas a coruja, cara, ela
ela aparece na minha vida em todos os momentos. Eu tenho uma coleção de coruja absurda, eu tenho mais de 100 corujas de todos os tipos. Se você quiser me dar um presente, dê uma coruja, cara. E eu ganho coruja o tempo todo, assim. Coruja viva aparece pra mim o tempo todo. Se eu tô com um momento de dificuldade, várias vezes eu tô com um momento de dificuldade. Teve um dia, ano passado, cara, que eu tava muito mal, tava em Gravatá. Meu irmão, ela aparece assim, ela fica parada olhando pra mim, assim. Impressionante, aparece muito. Na pandemia... Eu vi muita coruja na pandemia, cara. Naquele momento de crise, todo mundo assim... Fui pra uma praia, me isolar numa praia, a coruja apareceu e ficou olhando assim pra mim. Sempre que eu tenho dúvida, assim. E, cara, toda criança quando nasce, ela tem um tema no seu quartinho, né? Adivinha qual foi o de Bela? Coruja. Coruja. E coruja, em inglês, ela se escreve O, né? O-W-L. Observe, wait and listen. Observe, espere, escute. 3 mandamentos importantíssimos do tratamento de Bela. Sim. Não satisfeito, coruja ela é o símbolo da sabedoria, da pedagogia, a profissão mais importante do mundo, e da psicologia, que é a profissão que baseia o tratamento de Isabela. Então a coruja está dentro da vida da gente assim de uma maneira absurda. Massa. E para finalizar, gente, a realização de um sonho, meio de Renata, que é a camisa, é o Instituto Isabela Menezes, que é aquela frase da gente de cuidar de quem cuida. É o que a gente pode fazer pelos mais carentes, é o instituto criado a usar a nossa rede de relacionamento para tentar ajudar efetivamente quem não tem condições e que não tem, é o que a gente tem aí. O Instituto Isabela Menezes, essa aqui é Belinha com o seu cabelinho sempre para cima, sempre assanhado, e ela trouxe essa necessidade de empatia, de ajudar o próximo para nossa casa, e o nascimento do Instituto Isabela Menezes, que não é uma clínica física, a gente só tenta ajudar famílias da forma como a gente pode, e isso é a realização de um grande sonho que eu, naturalmente, que é graças a elas. É isso, gente. Massa. Que bom. Mestre Sérgio, tá chegando naquela hora que a gente vai começar a se despedir. Então, eu queria, cara, de coração, agradecer a vocês, porque eu acho que esse foi o programa que eu menos falei. Acho não, tenho certeza. Absoluta. Mas eu tô muito tranquilo e muito feliz, porque eu não sei se o Marcelo percebeu aqui, mas eu saí apagando as perguntas que eu tinha, porque vocês foram falando ao longo da conversa. Eu disse, cara, não tem nem pra que eu perguntar mais isso, né? Porque eles já responderam quase tudo. E aí... Mas assim, cara, vocês trouxeram muita verdade, muito coração pra isso aqui, sabe? Assim, eu sabia que ia ser muito bom. Mas foi muito melhor do que eu esperava. Sabe? Muito melhor. Muito melhor, assim. Eu tô muito feliz com o programa de hoje. Nossa. Eu acho que todo mundo, não só quem tem relação com famílias atípicas, com pais atípicos, ou quer saber sobre, mas qualquer pessoa que queira um mundo melhor precisa escutar esse programa. Precisa assistir esse programa. Sabe? A gente precisa fazer isso chegar mais longe. Muito obrigado a vocês. Queria que vocês, para finalizar, pudessem se despedir. Como é que vocês são encontrados aí nas redes, aquela coisa toda. Mas, cara, eu tô em êxtase aqui hoje. Vamos seguindo a linha, né? Vai, Marcelão, começa aí. Sempre foi dessa linha, depois por essa fila, né? Então vamos seguir essa... Não, cara, assim, agradecer o convite, dizer que é nesses momentos que a gente realmente aprende, né? Com esses... Robson eu já seguia nas redes sociais, nunca teve contato, mas eu seguia nas redes sociais. Sérgio, prazerzaço, assim, conhecer um pouco dessa figura. E, cara, assim, o que eu tenho pra... Assim, primeiro de tudo, eu sei que é um programa voltado para os pais, né? A gente, na verdade, para todo o público, mas a gente fala muito sobre essa paternidade. Mas eu queria, assim, dizer para minha esposa hoje o principal, que é o quanto que ela é guerreira, o quanto que ela é a base da nossa família, né? O quanto que ela está me trazendo para esse papel, o quanto que foi importante ela dar uma sacudida, né? Porque, como eu disse, foi um pouco... Não é que é tarde, fugindo da responsabilidade, não, mas eu entender o que nossa família precisava. Eu tenho tentado ser um cara melhor, todos os dias. E o que eu falo é isso, assim, tente dar o seu melhor. Assim, cada um, eu sei que cada um tem sua dificuldade, cada família tem sua estrutura. Tenta só dar o teu melhor, né? Nunca vai ser o suficiente, mas dá o teu melhor como pessoa, como marido, como pai atípico, como
como irmão, como filho, como qualquer pessoa. É o que eu tenho buscado todos os dias, ser uma pessoa melhor. Se eu for essa pessoa, eu acho que eu consigo, quem está perto de mim, também pegar um pouco dessa energia. É o que eu tenho tentado fazer. E ser o melhor Brownie também, né? Tem que dar. Obrigadão, Por velho. isso. É um prazer. Olha, eu também quero agradecer, dizer da minha alegria de conhecer vocês, da gente compartilhar esse momento. E eu queria terminar com 2 palavras específicas. Primeiro, eu queria dizer que no exercício da minha paternidade, a relação familiar é fundamental. Não é? Também queria dizer que durante esses 16 anos trabalham conosco Sônia e Fabiana. E trabalhar numa família com uma criança, hoje um adolescente atípico, não é fácil. E nós queremos agradecer, eu quero agradecer a vida da Sônia e da Fabiana. Dos profissionais que se dedicam, não é, que se colocam a serviço na construção de relacionamentos que sejam dignos, que sejam mais justos, que sejam mais humanizados. Não é? E concluo, e eu estou olhando mais para a câmera ali, porque eu quero falar agora aos pais que me ouvem. Eu queria falar para você. Queria dizer, meu querido, que o seu filho, a sua filha, atípica, é bênção. Não é fardo. É presente, não é problema. Ele não é filho do diabo, é filho de Deus, é filha de Deus. Deus não está punindo você, não está punindo sua esposa, sua família. Não acredite nesse discurso cheio de discriminação, cheio de ódio, de rancor. Porque Deus é amor. E onde o amor está, Deus está presente. E onde Deus está presente, o amor está presente. Então, que a gente viva num mundo de mais amor, que significa mais empatia, cuidado, respeito e dignidade. Então, não compre esse discurso adoecedor que nos enche de culpa, que nos faz desistir da vida e de deixar de acreditar que outro mundo é possível. É possível, sim. E a gente está aqui para testemunhar isso com muita humildade, com muita simplicidade, quando a gente compartilha e abre o coração com vocês. Marcelo, bom te conhecer. Eu espero que a gente se veja. Eu tenho diabetes, não posso comer brownie. Você tem brownie com adoçante? Mas adoro brownie. E queria dizer que muito bom conhecer Robson. Não desanime, continue militando, continue trabalhando, continue nos animando, a nos tirando desse lugar de espectador que muitas vezes nós assumimos. Deco, obrigado. Nós somos vizinhos, como você bem disse, a gente se encontra relativamente pouco, mas você teve a coragem de chamar um pastor para vir, não é? Com muito orgulho. E eu me sinto com muito orgulho, né? Esse é um outro tema, né? A desconstrução do ser pastor. Para as pessoas entenderem, não é? Como é que nós somos humanos, somos pessoas como tantas outras, somos pais, temos a nossa família, as nossas contradições e também temos as nossas qualidades. Então, muito obrigado por esse convite, obrigado por esse tempo. Deus abençoe a gente. Amém. 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 Rapaz, eu peço perder de novo. Eu que sugeri começar com Marcelo e depois vir pra Célio. No finalzinho da fila toda vez? Toda vez, e tá vindo sempre pedrada, assim. Mas vamos lá, gente. Deco, muito obrigado mais uma vez, segunda vez aqui. E muito bom essa oportunidade de vir aqui falar com o teu público, falar com a nossa comunidade. Isso é muito importante. Cara, prazerzaço conhecer Marcelo. Eu cheguei Marcelo, a gente já se conhecia, já se viu em algum lugar. A gente viu ali que as filhas da gente fizeram terapia na mesma clínica durante um tempo, então a gente já se via. E aí, Marcelo, eu te acompanho nas redes sociais, muito feliz com isso. A gente usa muito as redes sociais. Até o Deco disse, qual é a rede social? Quem quiser me seguir, robsonmenezes.adv, vai lá. A gente faz de tudo para estar gerando conteúdo o tempo todo. Essa questão de... A rede social hoje é uma ferramenta de disseminar conhecimento. E se essa é uma das missões da nossa vida, a gente vai explorar naturalmente essa ferramenta. Então, assim, Marcelo, prazerzaço de conhecer. Eu tô com uma coisa aqui, o meu TDAH não deixou de ver. Eu tô ali com a sacolinha de Marcelo, com o melhor brownie da cidade, a marca.
Cara, eu tô com a ideia pra tu, na próxima... O melhor brownie em linha reta da cidade. Que é a frase do Recifense, pô. A gente tem tudo de maior, melhor em linha reta. Cara, meu tiro comercial não deixou. Eu tô olhando aquela... Eu disse, meu irmão, ele tem que botar o melhor brownie em linha reta. É porque já Vamos saiu trabalhar desse em cima também, né? dele. Já tá no Mas Brasil veja, tá ali, o todo. melhor brownie da cidade. A ideia é só botar o em linha reta. pelo menos Esse linha reta... Faz a diferença. Total, Faz a a gente, diferença. pelo amor de Deus. Meu irmão, Sérgio, prazer demais lhe conhecer. Impressionante como você sente paz ao lado dele. Eu falei, Eu desde sou o uma começo. pessoa um pouco hiperativa. E aí é impressionante como você consegue se acalmar com a fala dele, o tom de voz dele, a maneira dele se expressar. É sensacional, foi muito bom, fiquei muito feliz em te conhecer. Muito obrigado por ter partilhado esse momento aqui conosco. Meu pai tem uma frase que diz que quando a gente, num dia que a gente vai dormir sem ter aprendido nada, a gente dorme igual uma ameba. Hoje eu tenho certeza absoluta que eu não dormi igual uma ameba porque eu aprendi muita coisa. Então eu agradeço demais, esse papo aqui foi extremamente enriquecedor. Meus amores, minhas 3 mulheres, meu amor Renata, amor da minha vida, minha amiga, minha companheira, minha namorada, minha eterna namorada, são 26 anos juntos, ela é minha eterna namorada, a gente comemora aniversário de namoro. A gente faz tudo, a gente tem um aniversário de namoro e aniversário de casamento. Te amo muito, você arrasou na minha vida. Minhas filhas, vocês são maravilhosas, meu pai, minha mãe, toda a minha família, tudo isso, tudo que eu faço, todo o trabalho que a gente faz, todo esse trabalho é por vocês. Amo muito vocês, muito obrigado. E a toda a audiência, todo mundo, obrigado pela paciência de ter visto a gente falando tanto, porque realmente eu confesso, eu falo demais. Boa noite, eu acho que dei hoje, Beco. Mas foi bom, foi bom. Foi bom, não foi? Foi massa. Cara, e conversando com vocês, deu pra perceber muita coisa, e deu pra aprender muito, né? E eu acho que esse episódio, como eu já comentei, ele é um episódio que todo mundo vai precisar assistir. E olhando pra vocês e entendendo a história, dá pra perceber que ser pai atípico não é ter superpoder, mas é amar talvez mais um pouco, né? É amar um pouco de uma forma diferente para entender, ter mais presença, mais participação, mais escuta e menos julgamento, né? Eu acho que esse episódio serve para a gente enxergar melhor essa paternidade, mas essa parentalidade, né? Essa coparentalidade com mais profundidade, né? A gente falou de empatia, mas uma coisa que ficou clara para mim aqui é que todos vocês transformaram tudo isso em propósito, né? Então, ter propósito na vida faz com que a gente entenda que nem tudo é dinheiro, né? Tem muito mais coisas além disso, né? E isso é uma consequência para o que a gente quer, porque a gente entende o que é propósito. Se você é pai, mãe, educador, terapeuta ou apenas uma pessoa que se importa com os outros e achou que esse programa vale a pena, compartilha esse episódio no YouTube, no Spotify, participa do nosso Instagram, a gente está cada vez mais ativo e é muito bom ter vocês com a gente. Pais que estão assistindo e queiram participar da nossa rede de apoio, a gente tem um grupo no WhatsApp só com pais, já está com quase 160 pais. Dos que eu participo, que são 3, já é o maior. Mas é algo que quando a gente fala, ninguém acredita. Sim. E os assuntos são bem aleatórios, mas sempre tem alguma coisa legal e agregadora, né? Então, muito obrigado mais uma vez a vocês. E nos vemos no próximo... Fala, Papito! Valeu, pessoal. Fala, papito. Papai, eu vou te dar. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito.